Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Você que está aí nos assistindo, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, compartilha, comenta, participa, né? Quanto mais vocês estiverem aqui junto nessa comunidade, mais esses conteúdos todos que a gente grava com tanto carinho, né? Conteúdo gratuito, de qualidade para as famílias, mais serão entregues, né? Então eu conto com vocês aí para essa ajuda. Estamos aqui hoje para mais um episódio da edição especial, né, que foi patrocinada pela Clínica Singular da Gisele Albuquerque. Fomos em São Paulo, gravamos com muita gente maravilhosa, toda semana temos um aí, e estávamos aqui nas agendas, né, tentando fazer a segunda parte sobre alfabetização. Para vocês saberem um pouquinho da Clínica Singular, dá uma olhadinha. Olá, meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos atuando na área da saúde e da educação, a Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos, sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção de dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem, alfabetização clínica, psicopedagogia ABA, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com um espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. A Gisele, gente, é uma amiga pessoal minha, é daqui de São José do Rio Preto, psicopedagoga, está aqui na área há muito tempo. Então, para você que é daqui, da região, que precisar de um profissional de confiança para avaliar seu filho, né? Ela já me puxou a orelha aqui, porque eu também tinha aquele antigo conceito de que pedagogo, psicopedagogo, a gente só busca quando vai alfabetizar, mas não, né? Quanto mais precoce, quanto antes a gente buscar ajuda, melhor. Recebam com muito carinho a minha convidada, ela própria, dona e proprietária de todo o barraco, minha gente, Gisele Albuquerque, uma salva de palmas. Obrigada, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com você. Obrigada, pessoal aqui da equipe da Mi, ó. Não é? Demais. Demais, né? Uma grande família, Outspod. Aqui não funciona um sem o outro, assim, são engrenagens, não pode faltar nenhuma peça. Temos até o seu filho, que é outro, né, que é outra peça das suas engrenagens também, da sua família, não é? Exatamente, a gente só anda em bando, né? Exato. Bandos e cacarecos. Isso, bandos e cacarecos, como temos aqui na mesa, os cacarecos, né? Que Sim. A boa professora carrega seus cacarecos. Exatamente, não é né? Não consegue sair sem um brinquedinho, um papel, um caderno. Não, né? E os maridos adoram. Porque, né, é incrível carregar. Acho Sim. Incrível. Eu também coloco meu marido bastante nessa posição. Maravilhoso. É para isso que serve a grande família. Uai, não é? Uai, Gi, claro, né? Gi, e aí assim, bom, nós fizemos o primeiro episódio, para você que está aí ainda não deu uma olhadinha, tem a parte 1 de alfabetização, que a gente abordou as habilidades preditoras, né? Antes da gente pensar em alfabetizar, tem várias habilidades que a criança já precisa ter estabelecida, e a Gi explicou aqui muito bem qual que é todo esse passo a passo, o que a gente precisa observar, né? E aí, ainda dentro dessas habilidades preditoras, temos a questão da consciência fonológica. É isso. Exatamente. E aí, para finalmente entrar na alfabetização propriamente dita, né? Sim. Mi, importante a gente dar uma pincelada, recapitulada lá, né, no episódio anterior, como a Mi mesmo disse, voltem lá e assistam que tá bem bacana, Sim. né? Mas nós temos que, então, estimular a habilidade de imitação, de atenção, comunicação receptiva, a expressiva e as habilidades ali pré-acadêmicas, né? Então, existe um processo. Hoje, Mi, eu gosto muito de dizer, né, tudo que a gente trabalha é com embasamento científico, né? Então, nós não trabalhamos com achismo. A gente pode iniciar esse processo de estímulo desde a 20ª semana de gestação, acho bom ressaltar, onde a mãe, né,
pode iniciar com um processo de leitura, de música para o seu bebê ali dentro da barriga, né? E a gente já começa a fazer esses estímulos. Depois, a gente inicia esse estímulo mais rebuscado, pode já iniciar a partir dos 2 anos, no intuito de apresentação de grafema, fonema, trabalhar as habilidades sonoras mais refinadas. Isso eu falo em clínica, quando a gente pensa em alfabetização lá no futuro, tá? Lembrando que em nossa clínica nós trabalhamos de 1 a 17 anos, então nós trabalhamos tudo junto, num grande plano interventivo, ativo, de acordo com as características ali, com as habilidades de déficits e excessos dessa criança, certo? A aprendizagem, ela pode ser entendida como um processo complexo, dinâmico e constante, aonde a gente vai se resultar nas modificações do sistema nervoso central. E por este motivo, a gente precisa iniciar muito precocemente. E com os nossos pequenos, né, ali dentro do transtorno do espectro do autismo, nós sabemos ali das suas, muitas vezes, atrasos. Então, é muito confundido, às vezes, os pais com a criança que já sabe letras, números muito pequenininho, né? A gente recebe essas crianças com 2 anos já sabendo. Mas a gente precisa saber o que é esse saber, né? Decodificar esse número não tem a ver com o saber o que está sendo lido. Sim, compreensão, A né? compreensão, exatamente. Então, assim, muitas vezes eles têm esse hiperfoco em letras e números e, às vezes, leem até palavras, né? Mas não compreende. Então, vai muito mais afinco, né? Nós podemos dizer que a alfabetização, a consciência fonológica e o princípio alfabético, elas são responsáveis por 90% do ciclo da alfabetização. Então, veja bem, se você trabalhou as habilidades preditoras em que o indivíduo ali ele se senta, ele tem um contato visual, né? Ele trabalha essa parte receptora que a gente trabalha desde pequenininho, né? Que é chamar essa criança que vai ter essa atenção compartilhada com você, que vai ali focar, mais uma vez, voltando lá no outro episódio, trabalhando as habilidades preditoras. Isso a gente não vai tirar agora é isso e depois é aquilo. A gente consegue fazer um conjunto de habilidades juntas, né? Quando a gente entende o que está fazendo. Parece complexo, assim, às vezes para os pais, né? Quando a gente fala até no brincar. Meu Deus, mas como eu vou brincar? E se eu for brincar disso, eu vou só estimular a imitação? Não, você está estimulando tantos outros receptores, como a linguagem expressiva, a linguagem receptiva, a expressiva, que é necessária. E lembrando que o processo de alfabetização, ele pode sim acontecer com crianças não verbais, tá? Com criança que não tem a oralidade, porque há um mito muito grande, né? De dizer, se meu filho não fala, ele não vai ser alfabetizado. Sim, e nós temos uma metodologia baseada na análise do comportamento aplicada, de equivalências de estímulos, né? Que eu vou mostrar para vocês depois o livro também, em que é possível que a gente consiga alfabetizar os nossos pequenos também não verbais. Essa consciência fonológica, o que seria? É entender esses sonzinhos, fonemas, juntá-los? O que é? Exatamente, né? Como eu estava falando da habilidade do nosso sistema nervoso central, então a gente precisa desenvolver habilidade cognitiva e linguística. E ela vai muito além, que é a parte tátil, a parte sensitiva, né? Ou seja, então a gente pode trabalhar assim com movimentos sensoriais com essa criança, mas veja bem, a gente estava falando antes de começar, né? O Arthur, ele tinha, né, uma certa resistência, então nós precisamos avaliar essa criança para o que a gente pode fazer com ela depois, Sim, tá? para não ser aversiva, né? Exatamente, porque se for aversiva, a gente perde tudo aquilo que a gente planejou. Então, Sim. precisamos, mais uma vez ressalto, uma avaliação que seja realmente individual, porque afinal de contas nós somos singulares, para poder desenvolver. A consciência fonológica, ela é a percepção do som, da menor unidade sonora. Então, a nossa língua, né, o alfabeto, ele não foi algo que veio naturalmente, ele foi inventado, né? Os fenícios mapearam os sons das letras para trazer para a gente, então, para ficar um pouco mais fácil, né? Falando de uma maneira bem resumida, como é a história do alfabeto. Nós temos no nosso alfabeto 26 letras, 23 são da língua portuguesa, nós temos 3 que são estrangeiras, é o K, o W, o Y. E nós temos 31 sons.
Então, a gente precisa estimular esses sons. Veja bem, eu gosto muito de falar sobre a consciência fonológica, voltando lá na 20ª semana de gestação. A gente estimula também, por exemplo, se todo mundo ficar em silêncio agora aqui no estúdio, e que muitas mães e terapeutas têm um pouco de dúvida, como que eu vou ensinar a consciência fonológica se o meu autista ele é muito mais visual, a gente sabe, né? Isso já é comprovado, aquela memória fotográfica. Mas é possível, pelo fato de que é possível e necessário, certo? Se nós todos ficarmos em silêncio aqui no estúdio, a gente começa já a desenvolver essa habilidade. O que você ouve? Eu ouço o barulho do ar-condicionado. Sim. Então, a gente começa a refinar essa nossa parte sonora. E assim, eu costumo dizer, tem um livro, vou até mostrar para vocês, né? Eu acho que eu respondi, né? Consciência fonológica é a Sim. menor unidade ali da letra, o som da letra, e eu vou falar também um pouco dos sons das vogais e das consoantes também, que eu acho que é importante para quem nos está ouvindo e assistindo também, para perceber o quão é diferente, né? O quão é necessário. Esse livro aqui, ele é Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo da Alfabetização, de Arthur Gomes de Moraes, tá? Eu gosto sempre de dar as diquinhas. É ótimo. Ele vem com uma história muito bacana de reflexão, porque muitas vezes, Mia, a gente subestima as crianças achando que eles não estão prestando atenção em nada, Tá. né? Então, ele fala aqui da história do Jorginho, por exemplo, né? Na verdade, aqui no livro é Pedrinho, é que eu dei uma aula esses dias aí, eu mudei o nome, né, da criança. Que com 2 anos e 5 meses, a tia vira para ele e fala para ele assim, mas hoje você está terrível. Aí ele, o que é terrível? Então, ele refletiu sobre essa palavra. Depois, ele começa a dizer que ele vai produzir com a massinha um animal que começa com cavalo. Com K. Adivinha, mamãe? Isso por volta de 3 anos e meio, 4 anos, né? E K de cavalo. Depois, mais além, com 5 anos, ele começa... Isso é uma criança que não é estimulada, tá? Tá. E fala aqui nesse livro para a gente poder perceber o quão... Para a gente não subestimar eles, que eles vão participando. É lógico, a gente está estimulando o vocabulário, uma casa silenciosa não faz com que essa criança tenha esse vocabulário. Excesso de telas é terrível, né? A gente sabe disso, mas é importante ressaltar, Sim, sim. né? O excesso de telas, o quão atrapalha. Sim. E aí, em média, por volta aí dos 5 anos, ele, já na educação infantil, ele começa ali sem ter estímulos. Ali no livro fala que a escola não estimulava. A pensar, 4 anos e 7 meses, se eu não me engano. A pensar que Maria tem 3 letras, ele fala letras, Maria, né? E na verdade não, né? Na verdade são sílabas, né? Então, assim, ele começa a fazer essa reflexão. Pelos sons, Pelos sonzinhos. Então, veja bem, se a gente começa a estimular, e o ideal é por volta de 2 e 3 anos. Gi, que loucura é essa? Tem um processo de maturação cerebral? Tem, exatamente. A gente vai estimular, apresentar e não exigir. Quando essa criança chega lá no processo de alfabetização mesmo, 6 aninhos, por volta de 6, 7, e o final do ciclo é 7 anos, né? No 3º ano aqui no Brasil, né? A gente trabalha dessa maneira, final do 3º ano tem que estar alfabetizado. Porque no 4º ano, nenhum material didático vai estar para ser alfabetizador. Esse material didático, ele compreende, tanto na escola privada, quanto na escola pública, que a criança já está alfabetizada. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, jaz. Não vai ter mais abordagem sobre. Não vai ter mais. Então, o que a gente precisa ter em nossa consciência? Que nós devemos estimular antes. Porque tem a sua rigidez cognitiva, a sua flexibilidade, a questão da adaptação, que já está dentro do espectro. Então, a gente apresenta, não exige, apresenta antes. Já podemos ali falar sobre os sons das vogais. Então, a consciência fonológica, vamos lá. Vamos estimular a rima. Você tá ali, mãezinha, lavando a louça. Nossa, o que rima com sabão? Será que é pão ou será que é panela? Sabão rima com pão. Muito bem! E vá conversando, estimulando o vocabulário, estimulando a rima, a percepção do som, né? Veja bem, é o som.
que nós estamos dizendo, porque existem palavras que têm o mesmo som, mas a grafia é diferente, né? Sim. Então, a gente precisa estimular o som. Outra habilidade, como eles são muito visuais, e a gente, dicas, na verdade, que eu dou, é usar um batom vermelho ou um pink para chamar atenção para sua boca, para você fazer essa articulação e fazer com que a criança preste atenção no som. Então, veja bem, se a gente trabalha, como os nossos pequenos, eles são mais visuais, e você trabalha mostrando só a letra para a criança, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se você mostrar, por exemplo, só a letrinha para a criança, as vogais são mais fáceis, pelo fato de que a letra tem o mesmo nome e o mesmo som. Então, o A tem o som de A e o nome dele é A. O E tem o som de E e o nome dele é E. Porém, nós temos o E. Gi, da onde você tirou o E? Veja bem, panela. Eu não coloco acento agudo. Uhum. Então, nós temos que ensinar os dois sons, que é o E e o E, tá? No primeiro momento, dependendo da criança, eu recomendo ensinar os sons mais puros, que é o A, E, I, O, U. Porém, a gente tem que apresentar o A, o E, o I, O e o U, tá? Para eles poderem ir refinando e ajustando no processo de começar ali a escrever, né? E eu não sei se eu já falei, olha lá, né? Tanta informação nessa Sim, minha cabeça, mas- parecendo uma registradora. Vai. Que tem a diferença, então, da alfabetização e do letramento, né? Não, eu ia te perguntar isso. Ah, Legal. Porque, na verdade, como a gente ainda estava na consciência fonológica, então eu ainda Isso. achei que era mais pro final. Mas qual que é essa diferenciação? Eu particularmente não sei entre alfabetização e letramento. A alfabetização, ela é o quê? É a decodificação do código alfabético, que são as letras. E o letramento é quando a criança já possui aquela habilidade leitora de entender o que está sendo lido. Tá, a compreensão daquela A palavra, não apenas compreensão. a escrita. Exatamente. Por quê? Então, a gente volta lá. Então, nós não pulamos a consciência fonológica. Então, a gente foi um pouco à frente Sim, para sim. poder voltar ali de novo, tá? Faz sentido a nossa ordem aqui, Tá. Mi. Uhum. Consciência fonológica. A gente, então, desenvolveu a habilidade dos sonzinhos ali da letra para a criança. Quando a gente fala dos indivíduos com autismos, das nossas crianças, enfim, eles são muito memórias fotográficas. Então, se a gente começar só a apresentar a letra e não ensinar os sons, existem, eu vi, né, uma colega que recebeu uma criança na clínica que a criança sabia 280 palavras. Mas a mãe não sabia se ela sabia ler ou se ela só decorou. E quando foi fazer esse processo avaliativo, realmente ela havia só decorado. Porque eles são ótimos, né, com essa memória fotográfica. Então, se faz necessário, sim, essa habilidade de consciência fonológica. Gi, como que você faz para instruir? Como que a gente entra com o lúdico? Porque, afinal de contas, se a gente vai começar com 2 ou 3 anos, não adianta sentar. Você vai sentar, sim, com a criança, porque já está desenvolvendo essa habilidade de sentar, de atenção, comunicação receptiva e expressiva. Mas você vai trazer o lúdico também Claro. para a vida dessa Tem criança. que ser bacana, divertido, né? Muito. Então, assim, se ele tem um personagem que ele gosta, você vai começar a fazer aliterações. Gi, o que é aliteração? Então, o que começa com A? A de amor. A de Aline. Ele gosta da professora. Ou F de fada, porque gosta da fada. Tá, isso é aliterar, a gente tá falando do nome. Mas e a gente vai brincar com os sons. Agora eu vou fazer um sonzinho. Qual será? F! Entenda? Trazer isso para o lúdico. Assim como eu disse, né? Estamos ali lavando louça, Sim. fazendo comida. Dirigindo, tá na viagem. Dirigindo. Vamos estimular essa Uhum. molecada. Então, a gente estimula o quê? A aliteração, que é os sons iniciais das palavras, né? Então, tudo que começa, isso é a aliteração. A rima, né? A gente vai trabalhar os sons finais desta palavra. E a gente vai estimulando e vai refinando. Então, agora nós vamos brincar de ficar todo mundo em silêncio. Ficou em silêncio. O que você está ouvindo? Passou um motoqueiro.
tem um passarinho cantando. A gente já vai estimulando, né? Vai brincando com essa criança e vai trazendo essa percepção sonora. Sonora. Exato. Eu, em casa, isso de aliteração, o Arthur gostava demais. Eu tenho o bichonário e o Legal. monstronário. Ah, ele adora monstros, né? Ama monstros, porque aí trabalhava exatamente isso, né? Eram as letrinhas, até no bichonário, a própria letra já é desenhada em um bicho, Na forma assim, do bicho. na forma do bicho, né? Então, e para fazer essa identificação. Mas, nossa, mas ele gostava tanto, Sei. tanto desse bichonário. Tem que ter, E né? aí Um depois estímulo. evoluímos para o monstronário, que daí eram os monstros, folclore, enfim, de diversos países, né? E que o início das letras também. E como é meu primeiro filho, né? Nunca participei de nada nessa fase de alfabetização, Sim. mas eu me dei conta que, até mesmo por essa questão dessa consciência fonológica, para mim era muito simples quando eu mostrava assim pro Arthur, sei lá, o P e o A vira o quê? Pá. E ele, PA, né? P e o A, Pois é. PA. E aí a necessidade de trabalhar o som do P, né? Exato. Porque o nome é mas você faz o Exato. né? O isso. P, que vai juntar com o A, porque se você for juntar o nome exatamente É. daquela letra, então eu dizia, não, filho, não é PA. Ele, mas é o P com o A. P, É aonde tá a né? consciência fonológica, o Isso. princípio alfabético. Isso. Porque quando você fala bola, você fala B-O-L-A? Não. Não. Bola. B-O-L-A. Isso. Aí você junta tudo. Que difícil, parece. Parece bem difícil mesmo, mas a gente precisa aprender por quê? Infelizmente, né, eu acredito que eu já tenha falado, então tem algumas coisas que eu vou repetir, que me deixa muito triste, que é na nossa educação, na Base Nacional Comum Curricular, não está, né, essa base científica, que é esse método, né, que nós temos 2 linhas de pesquisa, que é o método sintético e o analítico. Nós temos que utilizar o sintético, é o mais indicado, que é como a gente começa com a menor unidade sonora, ou seja, com a menor unidade ali das letras, que é o som da letra, para depois a gente ir expandindo. E, infelizmente, ainda se usa muito o método analítico, que é de um todo para uma frase e uma palavra, enfim, né? E não se ensina a habilidade do som, onde nós temos pesquisas, né, robustas. Demonstrando que este é o método mais eficaz de aprendizagem, né? Exatamente. Não por acaso, antes de vir para cá, eu soltei um corte de um bate-papo meu com o Lucelmo, falando Nossa. sobre pseudociência na educação especial, né? E no corte específico que eu soltei, ele estava pontuando exatamente isso, né? Então, a gente tem o tanto de robustez e pesquisas demonstrando que esse método fônico, né, do som do menor para o Sim. maior, é o que dá resultado de aprendizagem. Exato. E aí tem a crença das pessoas dentro da educação, uma crença, porque não se prova o contrário, não, Não. este outro método, não, é só uma crença e acabou, ninguém nem discute, Exato. porque é aquilo. É um negócio doido isso, né, dessa resistência de aplicar a ciência, né, então, e aí ele pontuando exatamente assim, olha, se eu disser, olha, eu quero aplicar um método X de aprendizagem, não importa se eu tenho uma pesquisa dizendo que este método, olha, foi pesquisado, a gente viu em porcentagem tal, foi feito, né, assim, com tal grau, idade, faixa etária, Sim. e que assim este jeito aprende. Não, vai importar, assim, se eu colocar um valor em cima disso, então, mas é porque é pelo amor, é pela cidadania, é pelo, assim, palavras bonitas que se jogam de crença, e aí é isso. Sem a menor comprovação de que é um método eficaz. Você tem ali uma boa vontade, você tem ali um devaneio. Exato. É um devaneio. E é triste pra gente, quanto terapeuta, quando você vai fazer uma Nossa. reunião nessa escola. E eu sou muito assim, né? Eu trago essa escola para mim, né? Sempre mostrando, tanto a escola quanto outros colegas terapeutas, por mais que a gente sabe que eu estudo, né? Que você mesmo falou, e eu tô sempre em constante estudos, eu chego de uma maneira bem
tranquila e humilde para ouvir essa escola e acolher, que eu falo para os meus pais que a gente tem que trazer a escola pra gente, e é de verdade. Porque se eu chego já impondo, quem vai sofrer é a minha criança. Porque exato. assim, existem pessoas e pessoas, né? Ser humano é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Então, pensando a longo prazo, eu já penso na minha criança. Então, eu quero ouvir como que é feito primeiro, né? Então, Mi, vou ser bem sincera, dá para contar nos dedinhos as escolas que têm mínima base, assim, de como iniciar esse processo de adaptação ou de lidar com essa criança. Não deve ter mesmo. Então, você entra ali de mansinho e vai dizendo e vai orientando. Algumas aceitam, outras não, porque estão ali arcaicamente há muito tempo paradas, porque fizeram há 50 anos atrás uma faculdade. Então, Isso. aquele jeito é a verdade, né, deles. E é difícil, é muito complicado, porque quem sofre? Gente, A porque eu ainda criança. falei, Luciano, como que se dialoga? Porque veja, se eu chegar pra você e falar, isso aqui é uma caneca, Gi, você falar, não, isso é uma caixa. Aí fica um pouco difícil. Eu não sei muito o que eu vou argumentar, vou dizer, não, é uma caneca, por causa do formato, é o jeito que se pega, é a função que tem. Não, é uma caixa, sempre foi. Esse negócio de ciência aqui não funciona. Tipo, eu não sei, eu falei, como que se dialoga com crenças, assim? Porque não Exato. é devaneio. E aí ele ainda falou assim, Mirella, os métodos de aprendizagem, né, do método analítico, né, que seja. Analítico. Ele falou assim, não, se você for ver os processos, assim, de comprovação, de robustez, isso aí, se fosse o mesmo tipo de estudo, a gente não conseguiria aprovar um shampoo para pet, entendeu? Pois é. Com o que é, assim, te dito do porquê que funciona. Porque não tem estudo e Não tem. ciência, comprovação, não tem nada, você tem crenças. E o que é mais triste é que não tem também informação para esses professores se renovarem, entende? Sim, porque aí a predominância é nesse sistema de inclusão total, né? Exato. Aquelas crenças novamente. Assim, acho que nós estamos aqui porque a gente acredita numa mudança, né, Gi? A gente Sim. A gente não pode perder essa não, fé de mudança. não, na verdade, não tem como recuar. A gente não vai dar mais um passo para trás, é daqui para frente, mas Sim. são passinhos de formiguinha, né? Se a gente não conseguir para os nossos filhos, que a gente consiga plantar para os nossos netos, bisnetos, né? E assim, na fé de que vai dar certo, porque eu não consigo entender como o ser humano não consegue acompanhar, são evidências científicas, né? Não é um achismo, não foi eu que inventei ou o Lucelmo que inventou, né? São evidências científicas, né? Exato. Foi feito ali e é algo que é fantástico, né? Então, veja bem, se as escolas tivessem esse intuito, essa capacitação, essa mudança né, de fazer isso, o que é bom vamos entender, o que é bom para uma criança atípica é maravilhoso para uma atípica, entenda? Perfeito, né? É muito mais fácil. Então, quando fala assim, mas meu filho alfabetizou, ok, eu tenho certeza que tem trocas, que escreve faltando, por quê? Porque falta o quê? Trabalhar a menor unidade sonora, onde ele vai perceber o som e vai escrever. Os estudos recentes, não vou saber dizer de porcentagem, porque eu sou péssima para dados. Se me falar uma coisa 5 minutos atrás, eu não consigo reproduzir. Mas os estudos recentes que eu tinha visto do levantamento de pessoas que chegam ao final do ensino médio alfabetizadas é pífio. Sim. Isso é chocante. Muito chocante. E aí, de novo, mas cara, essas pessoas estão vendo, então assim, não alfabetizou. Não. Esse método deixou passar, assim, não é que na peneira, não, tava cheio de buraco ali, mas vaso, nessa ficou pesquisa um outro. não tem só crianças, jovens atípicos não, tá? Não. É no geral mesmo. Inclusive, os dos atípicos são descartados. Precisamos dizer sobre isso. Sim, Como a gente não tem. assim? Infelizmente, a gente não tem nenhuma base de avaliação que vai entrar no nosso índice para saber como está sendo esse processo de alfabetização e de inclusão nas nossas escolas. Quando tem as provinhas, ele é convidado que ele pode ficar em casa. Isso é muito triste. E mesmo que ele faça, aquelas provas são descartadas para dados. Exato.
Exatamente. Eu fiquei estarrecida. E aí, agora me caramba. responde, como que a gente vai conseguir trabalhar com essa criança se não tá chegando lá em cima o dado de que, olha, eu tenho X quantidade de crianças que tem ali o desenvolvimento neurotípico e que precisa, né? Porque a gente pode ali englobar autistas, deficiente intelectual, TDAH, dislexia, descalculia. Exatamente. Isso não chega para eles. Não chega. Entende? Não chega. Então, como que eu vou incrementar ali nas escolas um processo efetivo de inclusão com equidade, né? Que é diferente de uma inclusão igualitária de equidade. Então, assim, se eu não tenho esse dado, Não, é pouco me chocante. importa, né? Exato, não, pouco importa. Então, na verdade, assim, os deficientes, os dados e as provas são descartadas. Fim, ninguém quer saber. Ponto. E os que passaram, que foram os típicos, tá ali um resultado indecente de pessoas É que muito passaram sem ser alfabetizados. Chegaram no colegial e não estão alfabetizados. Meu Deus, tipo, não é possível. E aí, como é que você argumenta? De novo, olha, você tá me dizendo que esse método tá legal. Eu tô dizendo que não, que eu acho que esse aqui, o meu é melhor. Vamos testar. Sim. Não, esse negócio de testar não funciona no sistema educacional. Como assim? É muito triste. É muito doido. Então, assim, é crença. Eu ainda Exato. brinquei com o Luciano, falei, cara, parece um negócio de seita. Parece uma lavagem cerebral, um negócio assim, como que se dialoga com essas pessoas? A impressão que eu tenho, vou ser bem sincera, a impressão que eu tenho é que é melhor não alfabetizar ninguém mesmo, para que a gente não perceba o que anda acontecendo ao nosso redor, não é? Só se justifica dessa forma, porque A gente qualquer não outra compreende. não dá pra, assim, ainda, né, em 2023, e esses resultados, assim, né, é um negócio muito doido. É muito triste, né? Porque assim, você se apropriar ali da alfabetização, você compreender, é uma leitura de mundo incrível, né? Você quando lê um livro, você se transporta da onde você tá para outros universos, você consegue se comunicar melhor, você, né? De se expressar, de Sim. resolver problemas, de solucionar questões. Isso te prepara para a vida, não te prepara para a escrita. Essa é uma Sim. visão muito pequenininha sobre o Muito. que seria a alfabetização e o letramento, Exato. né? Isso é te dar qualidade de vida, né? Então, te dá dignidade Sim. para estar no mercado de trabalho, para solucionar questões, né, da sua vida de saúde, de tudo. A gente precisa Sim. disso o tempo inteiro. Exato. Então, enfim. Então, voltando na alfabetização e no letramento, é muito importante as pessoas saberem, porque a gente encontra muitos pais ou professores ou profissionais, mas ele sabe todas as letras, ele já sabe ler. Mas a criança não compreende, então ela não é letrada. De que vale saber as letras se você não compreende? Sim, Então, não dá função para elas. Não dá função. Então, como que a gente vai adquirir o letramento? Isso eu quero falar para vocês, porque na nossa clínica a gente não atende só autista, atende crianças com dificuldades, transtornos, síndromes, enfim. Hoje nós estamos falando um pouco mais dos nossos pequenos autistas, pequenos jovens e adultos, né? Porque eles vão crescer. Mas crianças vão adquirir essa habilidade de letramento se elas partirem do método sintético da menor unidade ali da letra, que é o som. Entendam? Então, assim, mamães que estão nos assistindo, seu filho troca muita letrinha, às vezes ele não tem diagnóstico de nada, mas simplesmente pelo mundo digital, tecnológico, ou seja, o celular, né? Coloca tudo abreviado, às vezes abrevia umas coisas que eu não sei o que tá escrito ali. Que coisa doida, né? Um horror. Você Né? vê esses diálogos de jovem, assim, que eu vejo, eu falo, Misericórdia. um código Morse, assim. Exato, né? Eu penso que eu estou lá atrás, quando a gente falava a língua do L, não é? Tipo, isso, né? A língua do P. Do P, a língua do P, sei lá. A gente é bem novinha, né? Super. Então, assim, eu fico, mas o que tá escrito aqui, né? Eu falo porque eu sou mãe, eu tenho a Júlia de 15, o Gabriel de 12, então, assim, Gi, você quer que a gente tire total a tela dos nossos filhos? Veja bem, tem ali dentro da Associação Brasileira de Pediatria, que tem as idades indicado o tempo de tela. Não quero dizer que a criança
tem que ficar aquém, porque o nosso mundo é digital. Sim, sim. Então, a gente não pode criar, eu falo sempre para as minhas mães, a gente não vai criar seres humanos, né, alienados, no sentido de que não sabe o que é uma tecnologia, até porque nós temos recurso de comunicação alternativa que nós usamos Sim, tecnologia. sim. Então, não é sobre isso, é sobre limitação, que a É. gente sabe o quanto as telas são prejudiciais. Então, voltando ali para os meus filhos, eles utilizam sim, mas é dosado. E uma dica, mãezinha, semana de prova, tirem o celular, porque os joguinhos não vão ganhar do caderno e do livro, né? Então, eu gosto de dar essa dica para as minhas mães. Inclusive, essa é aplicada com os meus também. Que é muito legal jogar, né, Mi? É muito É muito mais legal, é legal do que eu ficar lógico. lendo isso Não, você aqui, né? precisa ajudar a tirar os distratores, né? Sim, Isso você exatamente. auxilia mesmo, porque precisa ser feito. E se você coloca esse monte de distratores no meio do caminho, você dificulta muito, né? Que aquela tarefinha se encerre. Então, não. Vamos Exato, precisamos otimizar, né? exato. É bom E vamos senso, né, utilizar, gente? exato, Bom bom senso. E senso. vamos utilizar, então, a nosso favor, né, a tela como reforçador, né, para a gente conseguir ali atingir. Porque tudo que a criança gosta, a gente não precisa extinguir, mas a gente precisa usar a nosso favor, a favor dele, na verdade, Sim, como reforçador, sim. né? Então não é trabalhar ali, né, no autoritário, vai fazer o que eu quero. Não é sobre isso, é firmeza e gentileza, né? Trabalhando de uma maneira de que sempre com previsibilidade, explicando como que vai ser, né? E trazendo esses reforços positivos para as crianças, né? Não, é aquela máxima, né, de que entre o remédio e o veneno é a dose que é a diferença. Então não é Exatamente. o problema, não é a tecnologia em si, é a forma como ela é Sim. usada. Tudo em demasia não é legal, né. Não. Eu consegui em casa muita coisa com celular, o Arthur não tem muito acesso não, mas computador, YouTube, TikTok, eu usei a meu favor. Sim. Foram portas Que bom. importantíssimas para mim com o Arthur, mas assim, veja, não é que ele tinha acesso aleatório. Eu estava ali junto com um objetivo, né. Sim. Então, por exemplo, videogame, joguinhos, me ajudou muito a esvaecer no hiperfoco em dinossauro, porque ele foi, assim, se abrindo para Para outras outros possibilidades, né? personagens. Isso, então, antes era só monstro, né, eu fui saindo do dinossauro pro dragão, né. Acompanhei um Assim, pouco. não é? Então, pro dragão, aí cobras, aí, enfim, monstros, tal. Mas hoje o Arthur ele joga joguinhos de construção, joguinho de abelhinha, joguinho Então, de e é muito bonequinhos. bom para o cognitivo. Exato, coisa que assim, ele jamais, há tempos atrás, eu conseguiria fazer qualquer proposta de brincadeira com uma abelha. Tipo assim, Exato. que E veja interesse bem, nós zero. utilizamos também os jogos em clínica, Isso tá? então, A exato, gente ainda utiliza mais também. até quando vai ficando maior, né, de como game terapia, precisa ser Sim, utilizado, tem que ser um recurso que tá ali. Então, tem. eu acho um recurso super positivo. Então, com os jogos eu consegui aumentar muito o repertório do Arthur de interesses. Uhum. Então, aí a hora que a gente ia brincar, de desenhar, E de tem fazer jogos que massinhas, de fazem fazer aliteração e rima também, que trabalha a consciência tem fonológica. também. Só que esses o Dosado, Arthur hein, gente? então, Por favor. esses jogos pedagógicos eu não conseguia uso com o Arthur. Então o que que eu fiz? Do que ele tinha interesse, era junto comigo, com supervisão, e eu tendo um Sim, objetivo daquilo. Então, o perfeito. Tem que YouTube ter um objetivo, né? isso, objetivo. Então, do YouTube até os joguinhos. Foi uma porta de acesso para mim, para a tolerância musical do Arthur, né. Uhum. Então jogar os joguinhos com o som, depois ir reconhecendo aquelas musiquinhas. Perfeito. Então eu peguei aquelas musiquinhas e comecei a fazer lista no Spotify e ia pondo no carro sem falar nada, ele ia reconhecendo, porque ele tem, transtorno do processamento auditivo, né, então tinha Uhum. muita dificuldade com música em si, não barulho, A música. música. Muita Então informação rápida. e alguns sons chegam desafinados para Sim. ele, não chegam uns timbres, né, Uhum. então é muito aversivo. E aí ele foi dessensibilizando. Aí, por exemplo, TikTok, que eu ele muito porque justamente assim, a criança ficar muito rígida, você precisa conseguir fazer a ponte com aquele grupinho, para que ela não fique totalmente excluída. Se o Perfeito. Arthur tivesse continuado só ali no dinossauro, ia dificultar essa Isso. interação. Eu preciso que ele também conheça a faixa etária tá vendo, assim, o quê? Não precisa
ficar vendo coisa nada a ver de que não é apropriado. Mas tem coisas que são apropriadas que Sim. faz parte daquele contexto. Até porque ele tem que ter um vocabulário para ele poder conversar Tá com o amigo e junto, tá é junto. Porque o amigo não lógico. vai querer ficar falando pro resto da vida de dinossauro. Exato. Então, a minha preocupação sempre era essa, assim, eu preciso inserir o Arthur, ele não tem o TikTok dele, eu tenho o meu. E aí, por exemplo, o que a gente faz? Ele gosta muito de ver vídeos de bichos, né? Aham. Então, a gente senta junto, vê de Golden, que é o nosso cachorro. Então, Sim. aqueles vídeos engraçados, vídeo de bichinhos, a gente fica ali e ele se mata Perfeito. de dar risada, aí com musiquinhas. Aí aquelas músicas ele vai reconhecendo. Então, ultimamente, eu tenho trabalhado no TikTok um monte de videozinhos de bichinhos que eu tenho selecionado, que estão com musiquinhas natalinas de fundo. Muito Então, assim, legal. sabe, Golden, Ai, os Mi, bichinhos você é um de... exemplo, né, minha Sabe, assim, amiga? tipo... Porque veja, são portas de entrada. E importantíssimo o que você tá dizendo, sabe por quê? Para as nossas mães? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ok, a inclusão, o outro aceitar e entender. Mas veja bem o que você está fazendo com o seu filho. São outras crianças. Por mais que você leve, olha, seu amigo tem uma dificuldade, tá. Você está preparando seu filho para que os outros também, para que eles consigam se comunicar com a mesma linguagem. Exato. Porque não adianta a gente exigir dos Só do outros que o outro. outro tem que saber que ele tem autismo, que ele é autista e que ele só fala disso e tá tudo bem. Então eu vou ficar escutando meu amigo falar sem parar só e tenho que aceitar. Então, Exato. perfeito essa colocação de que a gente também nós devemos fazer a nossa parte A nossa quanto família, parte. de estar trazendo isso enquanto terapeuta também, né? Exato, assim, então, ele tem acesso a isso? Não, ele não tem, a gente senta pra ver junto. A gente fica gargalhando do meu marido ir lá, o que vocês estão vendo? TikTok? Tipo, meu marido torce o nariz, né? O que tá vendo aí? Aí eu mostro. Então, olha que legal. Sim. Eu não consigo esses joguinhos pedagógicos, brinquedos pedagógicos, o Arthur já não tem mais interesse nenhum desses de madeira, coloridinho. Eu preciso levar monstros, eu preciso... Então, eu Mas tenho você que pode seguir... utilizar os monstros, colocar Isso. nome aliterando nos monstros, vamos brincar de rima Exato. com os monstros, né? A gente precisa ser criativa. Exato. Então, assim, partir do interesse daquela criança Sim, e você vê ali formas de você ensinar alguma coisa. sim. Então, isso sempre eu tive essa preocupação, porque, de novo, ele é autista, tem que incluir. Pô, mas às vezes é chato pra caramba, você só fica... Eu sou mãe, tinha hora que eu falava, Arthur, não aguento mais ouvir você falar de dinossauro, meu filho. Pelo amor do Senhor Jesus, E não alguém me pense leva, só me que é só os nossos abduza. autistas que Entendeu? ficam com esse hiperfoco, não. Porque eu tenho um menininho em casa também, que quando ele começava a falar de carro, Jesus misericordioso, eu não entendo nem do meu carro. Aí, então, Não sei tá nem que vendo? botão que eu aperto pra Exato. pôr gasolina nele, né? Então, Então- assim, só que se eu deixar ele com essa liberdade de escolha do que ele vai ver, do que ele vai assistir, o tempo que vai ficar, ele só vai fazer mais do mesmo. Sim. Então, eu tenho que pensar como portas, né, para trazer Sim, isso. trabalhando o equilíbrio, usando para chamar a atenção dessa criança o que ele gosta, como você falou dos monstros, né, que a gente acabou Sim. de falar, só que introduzindo, né, de maneira gradativa, outras possibilidades. Obviamente vai depender do desenvolvimento da criança. Uns Sim. vão demorar um pouco mais, Sim. um pouco menos, mas a gente não pode desistir de ir Não. introduzindo novas possibilidades de gostos e de vocabulário e de interação. Não é mesmo? Apresentar. A gente tem que Exato. apresentar para que aquilo vai se tornando familiar, né? Então, aos Sim. poucos, vai se familiarizando com aquilo, Exato. com aquela sonoridade, né? Então, Sim. isso a gente tem que participar, tem que estar ali junto. Exato. Se não estiver junto, às vezes você também não identifica essas dificuldades. E importante dizer, às vezes eu tenho um pouco de medo de falar e ser muito agressiva com as minhas mães que usam telas, mas eu vi um vídeo do outro dia do Dr. Paulo Liberales falando que ele não é grosseiro com as mães, mas ele precisa dar um choque. Então, de vez em quando, eu dou um Sim, choque nas sim, minhas também. sim. E sempre coloco numa posição de orientação e não de julgamento. Mas eu não deito a minha cabeça no travesseiro se eu não falar. Eu preciso dizer os pós e os contras. Então, assim, eu tenho uma mãezinha específica, não estou expondo porque ninguém sabe, tô falando nome, enfim. Sim, sim. E vai ter umas 800 igual ela. Então, Exato. Mas ele é muito inteligente, sabe tudo nos jogos. Enfim, não sabe amarrar o cadarço. Beleza? Tia Gi vai ajudar, junto com a TO, e aí vamos indo para poder desenvolver habilidades que a gente já falou no programa anterior, que são primordiais para desenvolver o processo da escrita, alfabetização, letramento, grafema, fonema, enfim. Um belo dia, não faz muito tempo, estávamos batendo um papo
Ele falou assim, tia, você não sabe o que eu aprendi, que legal. Eu falei, o que, meu amor? Fazer chá de cogumelo, a gente fica muito doido. Onde você aprendeu isso? Você acredita? Ai, meu Deus do céu. Nos vídeos que eu assisto. E aonde estava sua mãe? Ela tá fazendo as coisas dela e eu tô vendo. Então, veja bem. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo. O que a Mia acabou de dizer, tenham supervisão. Tem que ter supervisão, não adianta. Porque quando ele falou isso, até, meu Deus, se precisar cortar, vocês cortam, viu? Porque eu acabei Não. explicando o que faz, né? Tem nada pra o cortar. bendito do bichinho ali, Não, né? aham. Mas assim, eu fiquei desesperada. Mirella, minha vontade era de sair da sala de atendimento correndo e falar, mãe, olha o que ele falou. Sabe aquela coisa? Aí, nós estávamos no final do atendimento, eu saí e fui abordar. Ele foi pro espaço Kids. Eu falei, mãe, ó, falou isso, isso, isso. Esse menino. Aí, na próxima sessão, eu perguntei como que tava a rotina de telas. Continuava a mesma. Então, assim, eu, Gisele, deitei minha cabecinha no travesseiro e falei, eu avisei. Né? E pedi a Deus para que nada aconteça, né? Porque ele mora num sítio. Então, provavelmente, esses cogumelos estão à disposição ali. Então, isso é muito perigoso. Por este motivo, eu estou aqui fazendo esse alerta. Cuidado com o que os seus filhos veem. Exato. Tem que ter supervisão. Por que no YouTube ele vai puxando uma coisa, vai puxando a outra? Às vezes você tá vendo que tá assistindo um negócio, dali a pouco não tá mais. O que eu comecei a fazer isso do Arthur? Então, ele tem os canais que eu já sei quais são. Então, a gente se inscreveu no meu YouTube. Sim. Estou, eu lá, Mirella Carla Hotspot, inscrita nos canais do Joga Velhote. Tem assim, e aí, então eu sei o conteúdo, e eu Sim. sei os jogos que estão lá, e eu faço playlists, porque daí ele não fica aleatório. Perfeito. Então, vai passando naquela playlist. Dicas, mamães. Entendeu? Então, eu tenho um monte de playlists dentro do meu lá. Acho que tem um sistema também que o que ele clicar aparece no e-mail, né? Eu sei que meu esposo colocou também no celular das crianças para ver o que tá vendo, de coisa conteúdo. de segurança tem um monte de coisa. É. Eu sou péssima com esse negócio. Então, a minha estratégia ali foi criar essas playlists, porque daí eu sei, Todo não mundo tá acha aleatório. que eu sou muito digital, mas eu não sou também não, Nossa, viu, gente? Eu sou da sou época da máquina de escrever. uma lástima. Então, aí eu consigo, porque eu sei que o tempo que ele tá lá, né? Sim. Se eu tô pela casa fazendo alguma Sim, coisa... porque a gente não tem todo esse tempo também pra ficar ali do lado, ninguém né? tá falando Essas isso. estratégias Mas a são gente ótimas. precisa ter, assim, tem que ter forma de controle. Não dá para uma criança de 5, 6, 7 anos, 8 anos decidir o que vai ver, né? Não dá. Então, e muitas vezes eu tô sentada junto com o Arthur, né? Aí ele tá vendo algum negócio, e aí, porque deixar ele ver essas batalhas sanguinárias dos bichos se arrancando a cabeça, uns negócios que assim, Arthur, por favor, né? E aí, eu nem preciso falar nada, a hora que vai pra alguma coisa, porque eu quero ver também esses canais, que jeito que é, porque daí alguns eu já proíbo, Sim. e outros a gente se inscreve, eu vou criando playlists, né, e tal. E aí, eu já olho assim pra ele, mamãe, esse acho que tá muito violento mesmo, então deixa, né? Então, assim, ele também vai percebendo. Só que se ele tivesse ali sozinho, com certeza ele ia ficar assistindo, né? Vamos ver até onde vai, né? Vai, a curiosidade, né? Sim. De ir vendo. Mas é de entender que tá sendo supervisionado. E é isso mesmo, né? Eu, criança, não assisti o que eu queria. Tá certinho. Então, mais ou menos assim. Mas tá, vamos voltar então para a nossa alfabetização. Exato. De todos esses materiais que você trouxe aqui, Gi. Os meus cacarecos. Os seus cacarecos. Bora falar pro pessoal aqui essas diquinhas que você trouxe. Vamos lá. Bom, o livro a gente já falou da consciência fonológica, que é muito legal, tá? O primeiro a gente falou também da Camila. Deixa eu mostrar aqui. É da Camila Gomes. Nós falamos né? desse aqui, consciência fonológica. Da Camila Gomes, que foi o primeiro que a gente falou lá. Na parte 1 também, tá? A Isso. indicação. Todos esses livros, da Camila Gomes já tem o plano interventivo, tá? Que pode ali estar ajudando. É uma linguagem bem tranquila no sentido do que, se é um profissional da análise do comportamento aplicada, vai entender muito mais fácil. Sim. Né? Mas é muito bom a família ter por conta, né? Se o seu profissional faz um plano interventivo e trabalha ali, você consegue ler, entender o porquê, esses objetivos, como que vai ser feito. Isso, exatamente. Então, é muito importante. Eu utilizo muito na clínica, conforme eu disse a vocês, nós utilizamos muito as boquinhas, tá?
que é a parte do multigestos também. O sensorial, que depois acho que eles vão mostrar para vocês, que nós temos uma caixinha de areia. Essa caixinha de areia, ela é caseira, tá? Vocês não precisam gastar dinheiro, não. Ou uma caixinha de areia normal. Você quer areia colorida? Foi eu que fiz, tá? Cuidado com os gatos que eles vão querer. Mas essa areia é uma areia normal de construção, tá? Que eu coloquei corante. Deixou E a secar. gente deixou secar. Ele é muito legal. Essa caixinha foi meu sogro que fez, mas você pode estar utilizando uma caixa de sapato, o que qualquer for coisa. melhor. Sim, sim. Para que, Gi, que você usa? Na parte sensorial, a gente consegue grafar as letras, certo? Para a criança também. Sim. Eu utilizo bastante com a letra cursiva também, Tá, para a criança sentir esse movimento, tá? tá. Legal. Depois nós temos, ali eu tenho não vou falar marca, né? Uma vasilha de vidro, Uhum. mas veja bem, tudo com supervisão, tá? Aonde a gente tem as bolinhas Aquelas de sensoriais, gel. que é de gel. O pessoal fala Orbs, eu não sei se Orbs é a marca ou se é... Não, eu acho que é o nome também. o nome da Orbs, bolinha. Jorbs, já vi falar também. Enfim, mas não é marca, Enfim. não. E aí dá pra gente ir trabalhando, por exemplo, com essa bolinha aqui, que a gente utiliza muito, o lúdico. Lembrando que a gente tá trabalhando com criança, Sim. tá? Vai depender da faixa etária, vai depender do Sim. desenvolvimento não só biológico, mas do intelectual, né? Porque às vezes a criança tem 10 anos, mas a idade intelectual dela é uma criança de 4, 5 anos. Então, a gente pode introduzir essa parte. E o concreto. Lembra que eu disse trabalhar o tato, o fonológico e o visual? Né? Eu sou uma pessoa assim. Se vocês veem o meu material de estudo, é tudo assim. Eu preciso ouvir, eu preciso ver e preciso escrever. Eu preciso tocar. Eu também sou desse tipo. Grifar, tocar, mudar um monte de cor. Não, meus livros estão aí pra vocês verem, né? É um regaço. Tudo grifado e feito. É a minha estratégia de aprender, Sim. né? Nossa, aqueles livros limpinhos, assim, novos, eu nunca consegui isso em toda a minha vida. Esses são os que eu não li. Esses são os que eu não li. Os que eu li, O meu tá tudo ali grifado, com clips e não o sei meu o quê, né? tudo marcado. Eu preciso. E veja bem, eu falando com você, por mais que eu faça as minhas anotações, porque eu preciso ter essa segurança. Uhum. Dos roteirinhos do nosso bate-papo. Exato. É algo assim, mas a gente não sabe fazer isso, mas muitas vezes essa adrenalina de estar ali, né? A gente pode ser que tenhamos um branco, Sim, sim. né? Então, eu preciso estar ali. Então, eu tô falando com você, vem a fotografia na minha mente, de tudo que eu anotei, de tudo que era pra falar. Tentar não esquecer, porque a gente conversa bastante, né, minha amiga? Sim, conversamos. E Se damos perde, uma as conversas se viajada na perdem. conversa, mas enfim, né? Então, essa bolinha aqui, o que eu gosto? Muitas vezes as crianças não sabem o que é letra e o que é número. Sim. Então, a gente vai fazer ali uma pescaria. Eu vou falar os sons. O sonzinho agora do P. Qual será que é o P? Tia, é o P. Do que mesmo? Do pato. Então, vamos procurar? Vamos procurar. Então, a gente pode pegar ali as letrinhas. Tem criança que chega lá, quando a gente vai avaliar, enfim, fala que o número 7 ou o 3 é o E, né? Faz a confusão, ou até mesmo não sabe discernir o que é letra, o que é número. Então, a gente utiliza o lúdico também para a criança, para trabalhar tudo isso. Olha lá, gente, olha o peso, mais pesado do que ela, essa vasilha. Com certeza. Considerando que eu sou micro, tamanho comprimido. Pitiquinha. Outras estratégias que a gente pode estar utilizando em clínica, a criança é aversiva, não quer nem saber. Vamos supor que essa criança tá maiorzinho, né? Ele não quer saber de letra e número, não. O negócio dele é outro. Então, a gente precisa avaliar para entender se tem habilidades preditoras para começar essa utilização do princípio alfabético da consciência fonológica. Vamos voltar lá no habilidade de atenção, que tem os seus tópicos, que é o sentar, né? Enfim, cada uma delas tem ali por onde caminhar para dar sequência. Então, ela imita, ela tem habilidade de atenção, ela tem comportamento ali desenvolvido receptor, expressivo, né? Então, a gente já trabalhou isso, para dar um passo a mais. Por isso que quando a gente fala aqui, são dicas mesmo e orientações para que desperte, tanto na família quanto nos terapeutas e profissionais, para buscar algo que tem que ser sistematizado. Porque a alfabetização é aquilo que eu já disse anteriormente, ela tem que ser explícita. Não acontece intuitivamente. Sim. Precisa ser ensinada, demonstrada. E para que não tenha erros futuros,
A gente precisa ir do pressuposto ali das habilidades preditoras. Não adianta pular etapa, vai dar ruim, Sim. tá? Então, o que mais que eu trabalho? A criança não quer, já tá maior. Eu trabalho com economia de ficha. Gente, eu trouxe um na gambiarra, tá? Não reparem. Mas vocês podem utilizar o que vocês tiver em casa, tá? Esse tá plastificadinho, né? Economia de fichas, para quem não sabe, né? Explica o que é É economia de bacana fichas. se estar trabalhando. Então, por exemplo, essa criança aqui, ela consegue fazer uma atividade, 3 atividades, e aí eu entrego para ela a carinha, mas pode ser assim, a criança gosta muito de unicórnio. Faz o desenho do Sim. unicórnio, plastifica, ó. Então, a cada 3 que você me entrega direitinho, por exemplo, cada 3 atividades completas, você ganha uma e coloca aqui. Na terceira, ela ganha um reforçador. Brincar com seu unicórnio, por exemplo, Sim. tá? Mas tem criança que não aguenta uma. Então, a gente começa com um, tá? Sim. Gi, ela não pega, eu falo para pegar ali a vogal E e ela não pega. Vamos partir desse pressuposto que ela não pega. Ajuda física total. Análise do comportamento aplicada. Então, assim, são técnicas que nós utilizamos dentro dessa ciência que é incrível, né? Incrível. Que né, ninguém Quando- pode falar mal da ciência. Sim. Todo o processo de aprendizagem do Arthur, eu precisei da ajuda total no início. Total. Física total. Sim. Arthur, pega a bola. Não pegava. Eu pegava a mãozinha dele, fazia, pegou a bola, muito Reforçador bem. ali, social. Tudo. Porque toda a demanda que eu dava, ele não fazia. Nada. Então, eu dei apoio físico total em Total. absolutamente tudo. Só que é muito importante, né, pessoal, vocês saberem que essa ajuda, ela precisa depois vir com um plano de retirada, de você ir Sim, esvanecendo, não vai ser né? para sempre. Você não pode deixar como muleta. E não fica como muleta se você tivesse no seu plano de intervenção. Tem um processo dentro da análise do comportamento, Pra né? retirada. Ajuda física total, a Parcial, parcial, depois gestual, independente. Exato. Então, ao ponto que, né, então no começo era tudo, eu tinha que modelar a mãozinha do Arthur Sim. para isso, né? Até ele entendendo o que era o verbo pegar, o que é bola, Que é né? muito mais difícil tudo, aprender então, os verbos, né? Exato. Então, esses comandos todos, Sim. pegar, levantar, abaixar, tampar, né? E trabalhando isso junto com os objetos, a compreensão do todo, a noção espacial Nossa. dele, tudo, né? E é bacana você estar me falando dos verbos, a gente tá tocando no assunto dos verbos, porque o verbo, ele é muito abstrato, né, para entender. O abrir, eu vou abrir meu coração para você. E aí, Isso, gente, como é isso. que é isso, abrir o coração, né? Sim. Abrir a tampa do pote e abrir o meu coração. Diferente do substantivo, né? Então, isso é uma caneca, Sim. Ponto, basta. O microfone, Isso. né? Então, os verbos são um pouco mais complexos. Exato. Então, são muitas variáveis, assim, que Sim. a gente tá vendo, assim, aquela demanda não tá sendo cumprida e até você entender o porquê não está sendo cumprida e como dividir em pequenos processinhos para chegar nesta aprendizagem final, né? Sim. Então, eu dava ajuda total para o Arthur em absolutamente tudo. Depois, eu dava parcial, né? E aí, no meio do caminho, eu retirava a minha mão para ele Sim. finalizar pegando a bola. Depois, eu dava só aquele toquinho. O gestual, né? E aí, até chegar no comando verbal. Exato. Bola, pega a bola, E veja bem, né? Falando do Arthur, a gente já vem, ele já é um menino maiorzinho, né? Sim. Mas a gente começa a fazer esses estímulos desde bebê, como o guardar os brinquedos. Sim. Ah, ele não guarda, tia Gi, de jeito nenhum. Ah, guarda sim, quer ver como guarda? E depois a coisa mais linda do mundo, você não precisa nem falar mais nada. Chegou a hora de dar tchau, ele corre, já vai guardar, Sim. porque já aprendeu, né? São habilidades aprendidas, isso. Sim. Ninguém é super afim de sair guardando e arrumando as coisas. Nada, o negócio Mas legal é bagunçar Não mesmo. é? Mas a gente ensina e pode ser legal o processo depois. E, na verdade, essa compreensão, assim, dessa competência também deixa eles todos empoderados, cheios de orgulho, né? Muito. Gente, o Arthur, esse final de semana, lavando louça, porque eu dei um chilique na minha casa, que até pus ele pra lavar louça. E aí ele, que era uma coisa que eu não punha ainda por conta da questão sensorial. O Sim. pegar a bucha, a espuma, assim, resto de comida, essa é a menor chance. Ele não pega comida pra ele se alimentar, ele não senta na mesa com a gente. Como que eu vou dar
prato sujo. Mas aí eu dei coisas limpas pra ele lavar, né? Sim. Então, assim, A Júlia Vitória, com 15 anos, também não gosta de pegar restos de não é? comida na A louça. gente também não curte, Não é? também preferia outras coisas na vida. Mas, né? Do que uma louça, né? Exato. E aí ele é assim, mas ai, porque eu não sei, porque eu tava dando um chilique master lá em casa cansada. E aí ele, mas eu não sei ainda. Eu falei, passou da hora de aprender. Vamos agora, que você vai aprender agora a lavar louça. E tinha uma pilha grande de coisas. Eu separei, assim, coisas sujas, mas sujo de água, sujo de, né, não... Sim. E lá você precisa ver. Mamãe, você acha que eu tô indo bem? Olha, eu acho que eu tô Ai, aprendendo bem. gente, olha a alegria, Olha só. autoestima, né? Isso. Saber Aí, que ele é capaz. aí ele, nossa, esse copo é bem fundo, eu vou ter que enfiar minha mão bem lá dentro pra esfregar Aprendendo. e tal. Né? Então, assim, ele tava tão... Nunca viu uma pessoa tão feliz em lavar louça. É claro que é porque não é todo dia, né, meus colegas? Foi só o dia do surto. Não vamos nos iludir que isso ele vai achar super legal. Mas eles também ficam felizes de se Fica. sentir, né, assim, competentes para fazer as coisas. Então, o Arthur tá com 6 anos e pouquinho, né? Então, o Arthur, ele acorda, ele mesmo já vai para banheiro, ele escova o dente dele, ele lava o rosto dele, ele volta, ele escolhe a roupa, ele se troca, ele arruma a cama depois que ele sai do quarto. Mas ele foi ensinado, né? Não, total, né? Pois é. Obviamente, né, minha gente? Uhum. Foi ensinado com muita repetição, né? É. Mas aí hoje, assim, quando ele acorda, ele já vai lá, papai, você já arrumou sua parte, né? Eu já arrumei primeiro. Ai, Ó, que eu já vou gracinha. começar o dia, né? Pra ele, assim, ele quer acordar super cedo pra começar o dia do fim de semana, né? Ai, que Então, delícia. veja, pra ele é uma coisa legal ali, aquele Sim. momento. Aham. Porque ele tá, olha, tá tudo em Veja ordem pra bem, minhas começar o mamães dia. marinetes. Porque tem umas mamães marinetes. Ai, eu não ensino porque faz errado, porque a cama não fica bem arrumada. E Gente, daí? ó, A questão não é essa, não vai aprender nunca não se não for vai. desse jeito. Qual é a ordem natural? Que nós, mães, partimos primeiro que os nossos filhos. E aí vai Sim. deixar essas crianças tudo, não sabendo pra onde ir. Sim, exato. Não, e também assim, né, gente, eu tô contando essa vantagem porque é maravilhoso a gente se valorizar, né? Tem um monte de coisa que não dá errado e tal. Mas é porque eu acho, só pra gente não sair daquele do botãozinho do automático na correria das coisas e fazer pelos nossos filhos. Sim, Se a gente sempre fizer, eles nunca vão aprender e nunca vão se tocar de ajudar, né? exatamente. Então agora ali em casa eu dou serviço pra todo mundo, que nem o Luke tá escapando. Nem o look. Se Até- quiser andar, look. Se quiser andar, Se quiser o seu Luke, reforçador, exato, você vai né? fazer tal coisa. Você também vai. Porque, não, senão a gente fica muito no automático. Então, a gente Exato. precisa capacitá-los, né? Sim, é perfeito. Eu falo que a gente deve sim proporcionar. Eu vou na missa, ele fica lá arrastando pelo chão da igreja. Já está. E aí, tudo bem? Eu tenho uma que ela é muito engraçada, mãe. Agora ela pegou a mania de entrar dentro do confessionário do padre. Deixa, tá confessando os pecados dela com 4 anos. Que maravilha, né? E vai trazendo aos poucos, Sim. né? Mas se não leva. Sim, exato. Ah, eu ia ao supermercado, era o show da Shakira. Sim, alguém paga as suas contas? Não. Então, né, de acordo com o comando, a orientação, como ela deveria agir ali naquele local. E aí vamos aos poucos. Hoje ela vai pleníssima, ela e a mamãe, ao supermercado. Tem, sim, é criança, qualquer uma vai querer pegar, mas a mãe consegue ter esse diálogo. Veja bem, ela não é verbal e consegue compreender, tá? Eu quero deixar um recado para as mães que às vezes, né? Eu tive até uma live essa semana com a Betânia, nossa amiga, fonoaudióloga, e me emocionou muito de falar que muitas vezes as mães esperam muito da fala, porque a gente estava falando de consciência fonológica. Ah, mas meu filho não fala, para que eu vou ensinar os sons? Ele não fala, mas ele ouve, né? A não ser que ele realmente tenha algo que ele não ouve, tá? E eles têm esse comando, então, de compreensão, né? Quando a gente trabalha esses estímulos. E essa nossa pequena, a gente conseguiu desfraudá-la sem falar. Só com pistas visuais, porque eles são muito bons, né? Nessa sim, parte sim. aí visual, né? Essa memória fotográfica. E o apontar dela, tudo nessa nossa pequena é muito tardio. A resposta é muito demorada, mas acontece, a gente não pode desistir. Não, de jeito Né? nenhum. Então, ela iniciou só olhando para a figura. Hoje ela aponta, né? Então, assim, a gente não desistiu. Fomos todos juntos. Perfeito. Não, eu convivo com várias famílias que as crianças têm 6, 7, 8 anos e ainda não são oralizadas. E estão perfeitamente desfraldadas, higiene pessoal em dia, Você vê que né? gracinha. Assim, a comunicação alternativa é muito desafiadora.
né? Muito. Então, para implementação de comunicação, muito desafiadora. Mas esses vários processos de autonomia não ficaram impedidos por conta de não haver essa fala ou oralização. E até Sim. mesmo de não estarem com a comunicação alternativa implementada de forma legal. É, Estão porque patinando. E mesmo assim, então, não precisa não é esperar uma qualquer coisa para também outra. profissional que consegue atingir, né? Não. A gente até comentou esses dias juntas num evento, né? Que o quão é complicado. Nossa. Pelo fato de que a gente nós precisamos ter mais profissionais capacitados para isso. Eu fiz curso de especialização em comunicação alternativa aumentativa, pelo fato que, você me conhece, né, Mi? Eu vou estudando, o que for bom, eu vou, né, ali adquirindo para ajudar os meus pequenos, né? Então, a gente utiliza isso, mas eu vejo uma dificuldade tão grande com relação a convênios e a falta de profissional. Então, por favor, pessoal, Nossa, estudem. estudem, Estamos especializem. precisando de especialistas em análise do comportamento aplicada, fonoaudiólogas, né? Psicopedagogas, né? E assim, se especializem, porque não é só fazer a pós, né, ali e parar. A Não. gente tem excelentes cursos que nos capacitam cada Sim. dia mais, E né? ver onde que você está fazendo seu estudo, né? Porque Muito tem, bem. assim, tem cursos e cursos, né? E que é Sim. uma das coisas muito bacanas que tá para acontecer aqui na nossa região é a unidade do Vai IEPSIS ser em Jales, né? Na incrível. clínica da Cássia Vai. Higashi, lá no espaço. Ela fala que não quer que chama de clínica, porque não são apenas autistas ou crianças com deficiência. Os típicos serão convidados para participar também desses Maravilha. treinos de habilidades sociais. Então, por isso que ela fala, Eu não gosto vejo de a hora de espaço. estar pronto. Menina, não, para, Minha né? amiga Cássia, Para. veja bem que eu quero ir logo aí, hein? É muita admiração mesmo. E aí, a generosidade dela, porque ela poderia ter fechado com o IEPSIS Sim. só para capacitar a equipe dela. Pega a supervisão e capacita os seus profissionais. Mas a Cássia é Não. a Cássia, né? Ela vai abrir, convidou, né, o Dr. Paulo e a Emília, o Paulo Liberalês e a Emília Gama, para abrir uma unidade lá para capacitar todo mundo. Para quem Perfeito. quiser, as clínicas concorrentes, entre aspas, porque não tem disso, gente. Não. Não tem pessoas, assim, é fila de espera. A transformação vai acontecer quando a gente tiver isso em massa mesmo, Exato. né? Importante o que você está falando, não ter medo de capacitar ali os seus pseudo-concorrentes, vamos Então, dizer assim, pelo fato de que eu tenho várias mentoradas supervisionadas de Rio Preto. E que quando eu não tenho vaga, eu vou indicar quem? exato. Quem está sob minha supervisão, quem eu sei que realmente está ali, É isso. né? Então, às vezes, as pessoas me chamam no direct. Conhece alguém no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná? Sim, conheço, né? Exato. Então, conheço porque e eu sei que estuda, né? Obviamente. Então, a gente tem sim que o que a gente sabe não pode ser guardado. Não, não pode. Né? Não pode. Afinal, a gente tem uma missão. É uma missão. Eu penso dessa maneira, a missão de transformar. Missão Se eu de guardar transformar. só para mim e eu conseguir atender meia dúzia de crianças, só meia dúzia vão ser transformados? Não. Eu quero algo muito maior. Muito maior. E, gente, isso é ciclo. Assim, não para de chegar. A verdade é essa, e o Não. tempo todo. Então, você não tem que ter medo de dar alta para pacientes, ficar Uhum. amarrando, não orientar pai, porque você quer segurar. Isso é de uma Diminuir a quantidade de pequenez terapia tão também. grande, assim. É uma. Nossa, O assim. processo da alta, para mim, nossa, é o ápice. Porque eu sei que eu fiz a diferença na vida daquela criança Sim. e que é o momento certo, que a alta vai acontecer, né? Ou a diminuição de terapia. Tem uma criança que tá ali 5 vezes na semana. Vamos Sim, diminuindo, vamos diminuindo. é. 2, uma. Vamos ficar com uma para manutenção por um certo tempo. Agora tá ok. Já orienta essa família, fica de olho. Qualquer sinalzinho ali de alerta, corre que a gente avalia de novo e vê como que tá, né? Porque a Sim. gente tem que ficar em alerta, né, Tem que amiga? Não ficar, tem tem que como. ficar. Mas, nossa, e dá um medinho essa alta. Quando eu fui vivenciando altas com o Arthur, Não vão alta. sair dando alta aí sem ter certeza, hein? Não, sem Meus caros colegas. sem estar, assim, apto para isso, né? Porque a Mirella G falou que é legal dar alta, não sai dando alta não pra é todo mundo. isso. Mas quando ele foi ter alta da fono, depois foi alta do núcleo, né? ABA. Uhum. Menina, que eu chorava de Medo, né?
não era nem de alegria, demorou pra virar alegria. Que eu fiquei, mas certeza, mas tipo, e aí, como que vai ficar comigo, né? Assim, e se eu não perceber, e se eu deixar passar alguma coisa? Faz parte também, a gente vai se capacitando justamente para isso. Exato. Quando me informaram da alta do Arthur, do núcleo, naquela semana eu me matriculei em 3 cursos. Olha lá, Tipo olha lá. assim, Você assistiu os 3 cursos? opa, Não dormiu, né? não. Porque a Mirella, gente, ela não dorme, Não ela não durmo. come. Não, o restante eu não faço não, mas estudar Ela e as vive de coisas de brisa. autismo e do podcast faz. Então, de tão assim, falei, meu Deus do céu, eu me capacitei. Tipo assim, busquei 3 cursos em partes distintas, né? Uhum. Porque tenho medo. Perfeito, é isso. Pra não, né, Eu assim. falo para as minhas mães, capacitem-se e pergunte para os outros terapeutas o que você pode fazer em casa. Porque às Sim. vezes tem colega que não passa Tem. para a Mas família, também não né? precisa ficar, é bem isso, não fica esperando mãe, pai, cuidador, vó, vai lá e pergunta, cutuca. O que você fez? Mas por que fez isso? E em casa? Não, eu Exato. quero exemplos. Que Os jogos, que meus eu falo, ó, brincadeiras. ficou com dúvida, porque às vezes eu mal consigo entregar um e Sim, pego o sim, outro, sim. de olhar. Porque a gente, quando é analista do comportamento, a gente fica analisando todos os comportamentos, tá? Uma dica para vocês quando chegarem perto dos analistas do comportamento. Uma vez que a gente Né? vê, a gente não consegue desver. Né? Não é? Também, eu tento relaxar em casa, mas eu não consigo desver. Eu estou Não sempre dá. analisando o meu filho. Pois é. Então, às vezes eu olho pra mãezinha, tá com um sinal de pão de interrogação no corpo dela, né? Aí eu vou lá no WhatsApp, né? Mãe, tá tudo bem? Tá. Então, o que eu falo sempre quando a gente vai fazer esse acolhimento da família, ficou com qualquer dúvida, não é pra ficar. Me chama de madrugada, eu vou estar dormindo. Quando eu acordar Sim, e sim. ligar o telefone da clínica, eu vou te responder. Mas me pergunte. Porque às vezes a gente tá fazendo algum treino e você também, por que tá trabalhando isso? Você não sabe, Sim, não é obrigada né? a saber. Não é obrigada a Mas não é pra saber. ficar com essa dúvida. Não, não Tem que é. perguntar. Tem que perguntar. Então, assim, rapidamente, vou contar uma história por que que tem que perguntar. Um belo dia acolhi uma criança, pré-adolescente, e ela tinha muita dificuldade de matemática. Então, fiz todo um rastreio, levantamos a hipótese ali, né? Não era só matemática, mãe achava que era só matemática. Então, de dislexia, descalculia e um TDAH. Passei por os outros profissionais, fonoaudiólogos, fonoaudióloga, neurologista, enfim. Fez o restante da bateria de avaliação com os outros colegas. O neurologista, então, bateu o martelo. O que eu levantei de hipótese realmente era aquilo. Iniciamos a intervenção. Ao iniciar a intervenção, eu não começo a trabalhar a descalculia só a matemática. Porque a criança precisa fazer o quê? Ela precisa estar o quê? Letrada. Entender o que está lendo. E ela tinha essa dificuldade. E na hora de transcrever, de escrever também. Então, a mãe, eu comecei nesse processo, no caso dela, por este processo ali, que na visão da mãe era só português, né? E a mãe me olhando com aquela cara, né? E eu tinha falado pra ela, a gente vai começar assim, assim. E ela não perguntou, mas por que que você vai começar por isso? E eu, na minha concepção, eu havia explicado muito bem. Mas é por isso, minhas meninas, eu falo, né? As terapeutas precisam entender o que talvez a mãe não faz ideia, né? Então, a partir de então, isso foi lá no meu comecinho. Eu comecei a explicar mais ainda. Bem de uma linguagem bem informal para que o acesso seja mais fácil. E já deixar em aberto, ó, uma dica de mentoria aí, né? Já deixar em aberto para essa mãe perguntar a hora que ela puder. Perguntar e não ficar com dúvida. E eu peguei e chamei essa mãe do nada. Eu olhei para ela e falei assim, tá tudo bem? Ela falou assim, então, já que você tocou no assunto, eu fiquei sem graça. Porque elas ficam constrangidas de perguntar, acham que não Sim. confia no nosso trabalho, Sim, sim. né? Que a gente vai achar ruim, não é sobre isso. E aí eu fui explicar. Nossa, a afeição dela, Mi, foi outra. Ela falou, ai, que alívio, Gi, porque eu tava prestes a tirar. Olha só. Porque ela achou que eu tava, sabia de nada, né? Sim. Falou uma coisa, tá fazendo outra. Então fez total sentido. Essa pequena já não está mais comigo, alta já há tempos. E deu tudo certo, né? Então o aviso é pra não fiquem com dúvida. Isso. Precisa ter essa orientação, precisa fazer o que a sua terapeuta pede para fazer em Isso, tem casa, que em fazer, nome de gente. Jesus. Tem que fazer, não tem como fugir, não dá para aliviar. A gente Não até dá. quer aliviar a carga materna, e digo materna porque a maioria é mãe, né? Os pais que estiverem vendo, avô, a avó pode se sentir acolhido também na Isso. fala.
mas não tem como aliviar, né? Não. É isso, a nossa maternidade é isso, assim. E a gente vai fazer o que der da Sim. melhor forma, o melhor que a gente puder, ponto. O básico bem É feito, isso, mas bem feito. né? Tem uma fala aí. Tem. A E gente não aí? terminou, né? Não, vamos lá, isso, porque tricoteiras. temos que ir caminhando já para a finalização. Se Vamos deixar, a lá. gente fica muito tempo, né? Fica, vai. Depois, né? Lembra que eu disse anteriormente que os nossos pequenos são muito mais visuais, mas a gente tem que aguçar a parte fonológica para eles entenderem. Então, entender o som do ambiente, depois a gente vai trazendo e apresentando os sonzinhos das letras. Então, além de trabalhar essa parte sensorial do toque, eu também, depois que eu ensinei os sons, a gente vai introduzindo também o visual, ou junto, tá? Vai depender muito da criança. Então, eu Uhum. tenho material como esse aqui, que tem a boquinha do A, e aí A de abelha, anel tá bem pequenininho, mas vocês podem achar material gratuito na internet, está utilizando o que tem em casa, Mi. É importante dizer isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho letras em EVA que foram compradas, mas a gente está falando com diversos públicos. Então, se você não tem condição, faça de papelão, caixinha de sapato, compra o EVA e faz o molde, enfim. Uhum. Nós temos que usar a nossa criatividade, Sim. né? E eu gosto muito também, eu utilizo também os jogos das rimas, tá? Lembrando que a gente trabalha o som, porém, numa altura dessa, a gente começa. Então, boneca rima com caneca, nuvem ou pinguim. Sempre muito bem articulado. O uso do batom vermelho vai ajudar essa criança a te chamar para os seus lábios e essa Sim. articulação, tá? Por que que eu falei mais 2, 3 vezes e vou repetir? Som. Consciência fonológica é o som. Depois eu começo a fazer como se fosse uma manutenção com essa, para ficar divertido, variado, mas com o mesmo sentido, tá? Porque o que eu vejo muito são pessoas mostrando direto as imagens. E aí vai cair naquela que eu disse da colega que tinha uma criança alfabetizada, que achava que tinha só memória fotográfica, que ligava a palavra à figura, mas ele não era letrado, né? Certo. Então, nós temos esse processo. Mi, eu posso falar um pouco dos sons das letras? Pode. Falar aqui para de repente fica aí a pessoa que tá lá no YouTube volta, vou aprender o sonzinho da letra lá com a Gi. Então, as vogais, ela tem o mesmo nome e o mesmo som. Então, veja bem. A, E, I, O, U. O que eu disse, o nome e o som. Lembrando que o E, nós temos o E, porque a gente fala elefante e fala panela. E o Uhum. panela ou janela não tem acento. O e o O, porque nós também utilizamos esses dois sons, tá? Então, nós temos também os sons nasalados, que é em, on, E quando a gente fala das consoantes, eu vou tentar falar de uma maneira, vai ficar um pouco repetitivo porque são várias, né? Então, a letra B tem o som de B. A letra C tem o som de K. A letra D tem o som de D. A letra F tem o som de F. A letra G tem o som de G. Estou falando das regulares, tá? Porque o G tem o G e tem o mesmo Sim, som, né? Gisele. Isso, exatamente. Porque os meus pacientes também ficam assim, mas como que o seu nome é Gugele, né? Eles ficam fazendo essa ligação, Sim, né? aham. Então a gente ensina primeiro as regulares, Sim, tá? sim. Porque senão vira aquele caos Sim. na cabecinha deles, tá? Quando eu faço assim, é o H, ele não tem som. Então eu sempre conto uma história. Depois eu vou contar a história. O J, que é o J, o L, L, o M, eu além de fazer, porque o M é difícil, o M e o N tem uma troca muito grande, sim. né? Então eu faço e o N, O M eu sempre coloco o dedinho aqui do lado, esses 3 dedinhos essa é a minha técnica, Sim. existem várias outras, tá? O P, o R, que também não tem só um R, né? Então é R,
né? Que eu tenho de rato, eu tenho de cachorro, que é forte, porque são 2. E tenho também o de arara, que é o R, né? O mais fraquinho. E outros, nós estamos falando dos regulares, Sim, vamos sim. lá. O S, S, o T, T, o V, V. Tem o som do Z, Z. Lembrando que eu estou passando só alguns sons. Então, a gente tem do NH, do LH e por aí vai, os irregulares também, tá? Não adianta a gente passar todos aqui, que a gente tem que ensinar. Sim. Esses são os básicos. Lembrando que a gente vai apresentar, mais uma vez ressalto, a partir de 2 anos e meio, 3 anos, já o nome e o som das letras. A gente não exige, a gente apresenta para a criança. E trabalha essa parte da consciência fonológica e o princípio alfabético, que é a apresentação, os sons, para que, já que ela é o quê? Por que que ela é 90% da habilidade preditora ali da alfabetização? Quando eu ensino o som, a criança depois consegue fazer essa junção, né? Mais uma vez, voltando lá, eu não Sim. falo B-O-L-A. Isso, exato. Eu Se falo você ensina a B-O-L-A. letra, fica difícil. Exato, mas ele precisa entender que o nosso código, né, nosso código alfabeto, as nossas letrinhas, elas têm um nome e têm um som. Então, eu sempre conto, existem diversas histórias, mas eu conto a história de um castelo, depende da criança, né? A gente pega ali o hiperfoco dela, o que ela gosta mais, né? No caso do Arthur, eu pegaria os monstrinhos, eu pegaria ali os dinossauros, enfim. Mas, por exemplo, eu conto a história do castelo, que a bruxa morava do lado do castelo das letras. E quando ela entrou, ela ficou muito brava, porque elas resolveram fazer uma grande festa. E imagine todas as... falando sem parar, a bruxa queria dormir, não conseguia. E é muito engraçado, que eu faço até o grito da bruxa. Não vou fazer aqui, não, senão vai estourar os tímpanos das pessoas, né? Então, eu falo que ela jogou um poder e as vogais saíram correndo, por isso que elas ficaram muito fortes. Que elas são muito fortes, né? Elas têm o nome e o som tudo igual. E as outras ficaram, e o coitadinho do H ficou bem na porta. Ele perdeu todos os poderes. Então, assim, a gente usa o lúdico, a gente mostra o concreto, para não ficar muito abstrato, para trazer essa criança, né? Sim. Para que seja interessante, porque também pode ser muito chato. Ai, que eu quero saber de som, de letra. Sim, Né? exato. Não, se partir desse jeito, já perdeu. Ali já Exatamente. perdeu. Se não for pro lúdico e do interesse que a criança tem, você não prende ela. É. Agora eu tô contando meu segredo para os pais. Por que que essas crianças não querem ir embora da clínica? E quando a gente vai ensinar as mães, você deve ser do mesmo jeito, né? Hoje, mas eu tenho que fazer isso na brincadeira? Eu falei, tem. Prepare-se para virar uma palhacinha, porque você tem que ser interessante. Tem que ser Gente interessante. mórbida ou, né, muito assim, a criança não Não tem interesse tem nenhum. interesse. Não tem. Muito, ai, que sem graça. Fala pã, pã, Você né? tem que ser teatral mesmo. É teatral, bem isso. né? Fazer barulhos, caras, bocas, né? Simular, assim, o que é engraçado. Você A precisa. vozinha de um bebezinho nosso veio essa semana lá. Ô, tia Gi, conta pra mim como que a gente vai fazer a hora que você der alta pra ele. Tem 2 aninhos. Ele chegou comigo com 1 ano e 2, né? 1 ano e 2 meses, agora tá com 2 anos. Porque ele foi chorando de Rio Preto a Tanabi. Porque ele queria ficar com a tia Gi. Então, assim, eu falo pra elas. E, ó, veja bem, chegou chorando que não queria ficar. Sim. De jeito O Arthur nenhum. sempre foi desse. Ele sempre foi Ai. desse. A Suzy Belo, que foi fono dele, né? Ah, sim. Ela é maravilhosérrima. Nossa, sou apaixonada pela Suzy. Fez um trabalho incrível com o Arthur. E o Arthur era desses, assim, eu vou lá pra falar que eu não vou ficar. Que eu não quero ficar lá. Eu, tudo bem, mas então você desce e explica pra tia Suzy. Porque ela tá te esperando. Poderia estar com outra criança brincando com ela, né? Então, Sim. e ele descia pra falar que não ia ficar. Olha esse Arthur. Mas ele sempre ficava, Não né? é? Sempre ficava numa ótima, assim, ela com aquela fala mansa dela, um manejo absurdo. Pois é. Questão de manejo, né? Absurdo, assim. E sempre envolvente. E ela fazia treinos de fonemas, em tese chatésimos, que eu ficava do lado lá na recepção, escutando como raios que ela tá dando conta de fazer ele repetir isso tantas vezes. Mas no meio das brincadeiras, assim. é Então, ele topava, né? Ela ia conduzindo. Ai, você veio. Não vai ficar hoje? Poxa, Mas que pena. importante é a sua participação quanto mãe. Porque eu escuto... Infelizmente, essa semana eu escutei 2 mães mais recentes, assim, mais novas, dizendo, mas ele chora. Mas ele vai chorar. E assim, ele já tá acostumado que
Claro, a gente tem que prestar atenção, né, É, nessa tem permanência do contextos e choro. contextos, isso, Veja exato. bem, não tô querendo que você Deixar soque a sua chorando. criança lá pra Sim. sempre. Tanto é que eu sempre aviso, ó, se chorar a gente não vai deixar. Quando a gente conseguir dar aquela respiradinha ali inicial, a gente devolve pra ele não Isso, ser não pode sair aversivo, chorando não dali, pode sair chorando, então né, a gente assim, tem que ter a dívida. resgatado pela mãe, que pega chorando a Salvadora, nunca mais Não, vai não, querer não, não, não. voltar, né. E outra, criancinha maior às vezes também já tá acostumada, tá 4 anos, vai na terapia, chorou, não volta mais, ah, já entendi, não Sim, é? exato. O que que é? Eu choro, então a gente está o quê? Reforçando um comportamento. Então a gente precisa também verificar o profissional que você está levando seu filho e confiar. Sim. Porque esse bebê que eu disse para você aqui agora, eu vou confessar, ele chorou por alguns belos dias que eu pensei, cara, será que na minha história vai ser o primeiro que não vai acostumar comigo? E agora ele não quer ir embora, tá? Simplesmente, os E pais me ofertaram eu fazer isso. uma escola pra É ficar que comigo. tem assim, a função daquele choro, por quê, né, daquele choro. Eu nunca tive tolerância pra deixar meu filho chorando, pra nada. Eu tenho super tolerância, eu fico tranquila, se é a birra, se é um negócio, ai, daí não me afeta de jeito nenhum. Mas principalmente o período que o Arthur ainda não era verbal, não conseguia se expressar, o choro dele era forma de comunicação. Então, Sim. peraí, vamos ver o que é que tá Porque é acontecendo. uma forma de É uma forma comunicação, de né? comunicação, então eu sempre validei muito isso, né. Perfeito. Mas, então, ele nossa, já foi muitas vezes chorando em terapia, mas ele não ficava lá chorando. Então ele chorava a despedida de mim, era triste, a frustração por estar fazendo uma coisa, ter que quebrar aquilo e ir para outra. Então as transições do Arthur eram sempre muito difíceis, então não estava sendo aversivo ali, né, Uhum. essas etapas. Então tudo bem, você pode chorar, é ruim quando a gente sente isso e Sim. tudo bem chorar, né, a gente não tem que fazer Exato. engolir o choro, não é isso, Não, de né. maneira nenhuma. Então, nossa, o Arthur quando foi pra escola, ele chorou acho que quase que 2 meses seguido. Ele não fica assim, ficar chorando, ele ficou nos 2 primeiros dias. Uhum. E aí também, a gente esperou ele se acalmar lá, pra depois eu retirá-lo, Sim. né. Mas ele chorou todos os dias, porque era difícil pra ele se despedir de mim. Sim. Mas aí logo Mas depois você não desistiu e você encorajou. Tanto Não. você tomou, né, se encorajou ele. Esses Isso. pais fizeram a mesma coisa, eles confiaram Isso. no meu trabalho e foram. Sim. Porque se a gente desistir, Não, e eu era a primeira a fortalecer isso para o Arthur, porque a referência dele sou eu. Se eu tô titubeando, aí que ele fica mais inseguro. Então, sim, não, você vai, eu vou deixar você lá com a tia, porque eu confio nela. Ela é muito legal. Ela preparou umas coisas maravilhosas pra você. Eu confio, meu filho. Eu te amo, eu confio e eu vou estar aqui pra te buscar. sim, É isso. Então, ele chorava porque ficava triste de se despedir, triste das mudanças, mas ele não ficava chorando lá, sim. entende? A permanência. A despedida era triste É. sempre, Vale né? ressaltar, porque senão as mães vão deixar chorando e aí não vão perceber se de repente não é um lugar adequado ao seu Isso, filho. Então, exato. é isso que a gente quer dizer, né? Tem um peso e duas Exato. medidas, tem que prestar atenção em tudo. E eu tive um lugar em específico, né, de terapia, e que ele persistiu com o choro. Era um choro antes, durante e depois. Alguma coisa foi muito Então, peraí, aversiva. né? E nem assim, não acho que a pessoa fez nada com ele. Eu tava ali o tempo inteiro, eu nunca deixei e tal. Não é isso. Mas essa pessoa não conquistou. E não é meu filho que tem que se esforçar, no E o caso. vínculo é tudo, né? Entende? Assim, ele tem 2, 3 aninhos. Não, né? Não é ele. Então, você precisa conseguir virar essa chavinha. Uhum. Então, eu levei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas a postura dele foi completamente diferente de todos os outros lugares e choros. E eu já deixei ele chorando em muitos lugares, né? Mas Você é não isso. levou uma só, né? Você persistiu pelo menos 2, 3. A gente ficou acho que uns 2 meses. Assim, então foi umas 8 vezes, Sim. né? Mas ele era muito consistente na resistência. Tipo, não quero. Então aí, tudo bem. Lembrando que o Arthur tinha 2, 3 anos. Muito pequenininho. Porque os nossos adolescentes geralmente querem ficar em casa nos seus PCs, Sim, tá, gente? Então, não, exato. Estamos falando de preste uma criança atenção. não verbal. Então, ele não Sim. conseguia expressar, mas era um choro de muita resistência. Dentro da sessão, não conseguia fazer nada com ele. Porque era um bloqueio tão grande, você não conseguia desarmar para tentar fazer nada. Nada. Então, aí até o ponto que eu dizia, olha, não vai acontecer mais. Aí também eu ouvi no sentido, mas não é no primeiro choro que vai. Eu falei, mas não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Eu compreendo o que você está dizendo
E eu consigo fazer essa leitura. Comunicação do meu filho é que Sim. por algum motivo ele não quer. Então a gente vai interromper aqui, né? Acertamos tudo que tinha para acertar e ele começou em outro lugar e foi a outra história completamente isso. diferente. Às vezes, Às vezes é realmente, isso, às vezes você aquele não tal vai dar, negócio, o santo não não bateu, bateu, né? Vamos falar não de bateu. uma maneira bem informal. E o santo não Então, bateu. exato. Então, assim, choros e choros. Principalmente se aquele indivíduo não for oralizado, a gente tem que se atentar, porque é uma forma de Sim. comunicação. Agora, a comunicação está sendo o quê? É porque quebrou minha rotina e eu não gosto que quebra. Não, então a gente vai ter que trabalhar, vai ter que persistir, vai ter que se dessensibilizar. Ai, tô chorando porque eu não quero ficar longe da minha mãe. Tudo bem, a gente também vai fazer essa dessensibilização, vai acostumando. Sim. Né? Então, participar. A gente tem que estar ali, entender, né? Sim. Não é para ser ignorado. Precisa ser avaliado. Então, a Sim. análise de comportamento é isso, é você analisar aquele comportamento e entender. Então, o Arthur, no começo, principalmente por ele não ter repertório nenhum, tudo ele chorava. Ele não Sim. sabia fazer outra coisa nenhuma, nem Por isso que é apontar. importante, às vezes a gente escuta de algumas colegas, mas tudo é análise do comportamento. Mas mas mais ou menos, assim. Quase. quase tudo, Quase. quase 101% é análise do Porque a comportamento. gente se comporta o tempo inteiro. E o ambiente também que você está altera totalmente ali o seu comportamento, Exato. né? Então, assim, quem realmente estuda e sabe análise do comportamento e realmente faz de uma maneira correta, sabe o quão essa ciência é incrível, né? Então, não tem como você não analisar esse comportamento com o que o seu paciente vai te entregar dentro da Exato, sala. Porque exato. alguma coisa está acontecendo lá na casa dele, na escola dele, na autoterapia. Essa criança não está querendo fazer nada. Como que ele chegou nessa recepção? Tava com celular? O celular foi retirado? Tipo assim, daqui que agora você vai entrar lá. Vai lá com aquela mulher que vai te encher de coisa para fazer e me dá esse celular que é legal, cheio de estímulos. Tipo, meu, que Né? saco, lógico que ele não quer, ninguém quer. Ninguém quer. Você tá assistindo um filme legal, alguém pega e desliga a TV na tua cara. Não, agora você vai ali lavar a louça. Você tá de sacanagem comigo, né? Eu não vou felizona. Mirella e a louça. Eu e a louça, eu tô na vibes louça. Ela guardou isso dentro do coração, a louça ainda. Porque foi uma conquista muito grande esse fim de semana ele lavando louça. Então, assim, tô mega feliz, né? E ele feliz, né? De ver feliz. ele feliz. E olha que eu tava virada no giraia de nervoso. Eu tava de poucos amigos aqui. Acabou rapidinho. Mas ele tava empenhado, assim, tava orgulhoso dele. Tava orgulhoso dele. A gente fica muito mais também, né? Então, E vamos aí, lá. Então, eu dei as dicas de como a gente pode ir trabalhando, tanto em clínica quanto em casa. Quando eu trago, você pode utilizar, como eu disse, materiais de casa mesmo para fazer essa economia de fichas. Eu penso em todos os tipos de família. Né? Aquele que tem mais acesso, aquele que tem menos acesso. Né? Que a gente, muitas vezes, ficamos pensando naqueles brinquedos muito elaborados, chiques e carésimos, sendo que a criança gosta de uma tampa e uma panela. Eu nunca usei pra nada. Isso. É sobre isso. Então, a gente caminhou pelo sensorial, fonológico, né? E aí, no episódio passado, eu falei muito sobre trabalhar o IAR, que já perto da parte da alfabetização mesmo, que a gente vai ver se tem habilidades preditoras. Então, aqui, o que ele vai rastrear... Mostra de novo ali para a câmera. O IAR, gente, é um instrumento de rastreio, né? Para você saber o repertório da sua criança. Exatamente. Mas isso aí eu encontro de fácil acesso na internet, tá? E aqui avalia esquema corporal. Lembrando que tem crianças que são aversivas a papel, não vão pegar. A gente vê aqui lateralidade, a gente vê a posição, tô lendo aqui os tópicos, tá? Direção, tamanho, quantidade, forma, discriminação auditiva, tá? Que entra ali a consciência fonológica, rima, literação, tá? A partir de que idade, assim, ou que faixa aqui? Esse aqui, deste autor, que é do Sérgio Antônio da Silva Leite, eu começo a aplicar a partir de 4 anos e meio, porque são habilidades preditoras para alfabetização. Tá. Se eu aplico nessa faixa etária, vamos pensar em jardim 1, jardim 2. Se eu posso aplicar nessa faixa etária, como que ele vai adquirir se eu não estimulei antes? Sim. Então, onde a gente entra? Com os estímulos precoces, né? Os estímulos antecessores aí. Verbalização das palavras, que é onde você fala e a criança repete, e a gente já consegue também discernir se ela tem alguma troca ali na fala mesmo, tá? Análise e síntese também, que é a parte do rastreio visual,
E vai até no que ela sabe que é uma letrinha cursiva, se ela consegue ter essa compreensão. Porque além da gente apresentar a letra no bastão, na palito, a gente também apresenta para essa criança as outras formas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o N, né? Na bastão, na palito, tenho a boquinha, tenho o N no cursivo, o N no impresso, maiúsculo, minúsculo. Até porque a gente depois, quando vai ler uma revista, é letra imprensa. É escola, chega uma faixa etária e precisa ter a cursiva. Sim. E a gente alfabetiza ali na bastão. Então, a gente apresenta todas as formas para a criança. Esse IAR, pais podem aplicar? É uma linguagem Pode. acessível, assim, Muito acessível. Pra- E tudo eles fazem, tá? Fala assim, Pra ó, gente ter uma pintar a ideia. cabeça de amarelo, tá. pintar os braços de vermelho. Às vezes a criança pintar a cabeça vai pintar a outra parte. Então, nossa, meu filho não sabe o que é cabeça. Tá. E aí, você lembra que O- eu trouxe da outra vez aquela boneca de velcro? Lembro. Não fez aqui, foi aversivo, bora pro concreto. Sim. Sim. Não sabe pintar, né? Até para os terapeutas, não só para os pais. Ah, não quis pegar de jeito nenhum, que às vezes tem algo sensorial. Eu até trouxe, deixa eu pegar aqui nos meus cacarecos. Vai, pode pegar. Eu tô pensando aqui, esse IAR, você que conhece o Arthur, agora consulta pessoal, posso aplicar nele pra ver isso aí Pode tá aplicar. adequado? Só pra eu fazer o rastreio? Não, tá sim. Eu amo pegar uns rastreios de Não, internet e tá aplicar no adequado Arthur. sim. Você vai conversar com Pra ele, eu né? Assim, Filho, vamos fazer uma atividade bem divertida, vamos ver se você sabe. Tipo, um desafio Sim, pra ele sim. te entregar, porque você é mãe, né, minha amiga? Sim, Será sim. que ele vai te entregar tudo na íntegra? Sim, sim. Então, bora lá. É que eu gosto, na verdade, os rastreios não é nem só para avaliar o Arthur. Quando a gente, pai e mãe, faz rastreio, a gente também entende desses processos, o que que é importante avaliar, o que Sim. que seria esperado dele, né? Então, Uhum. eu falo que a gente se colocar em contato com essas escalas que tem, e Você, são várias você delas. avalia, mas na hora de interpretar, por favor, passa pra mim. Não, tudo bem. Porque senão você vai ficar, né? Meu Deus, o Arthur não escreveu letra cursiva. Não é pra ele escrever letra cursiva. Ah, tá. Não, mas eu sou super de buenas com essas coisas. Não fiquem. Mas é que eu falo assim, a gente é leiga, né? Eu não Sim. sou profissional da educação, mas eu quero entender desses processos E tem de que entender. aprendizagem, porque eu vou estar ali junto com ele, para eu também não passar a carroça na frente dos bois. Exato. Então eu tiro dúvida com a professora, com a terapeuta, tipo, ó, isso aqui Perfeito. tá legal, tá adequado, eu percebi tal coisa, o que que você vê aí? Então, acho que até pra gente ir se E conscientizando. quando você aplica com ele, você vai saber, nossa, meu filho não sabia onde era o joelho, por exemplo. Uhum. Entende? Ah, meu filho não soube, nesse rastreio visual, que a gente fala que eles são tão bons, mas eles se apegam muitas vezes a muito detalhes e Uhum. não num todo, né? Uhum. Ele não conseguiu saber o retângulo, né? E já era para ter aprendido, que são as formas geométricas básicas, enfim, né? Então você vai ter essa percepção, você vai começar a trabalhar com ele em casa. Hoje nós vamos brincar de pegar todos os objetos em forma de retângulo. Tampa de Tupperware, e isso, aquilo outro, né? E vamos brincar. Sim. É o lúdico e você É. vai estimulando em casa, Eu dou né? Hoje é tudo desafio- círculos. Tudo que tem círculo, corre. Eu faço esses desafios com a molecada que tá em casa, que nem hoje mesmo eu vou buscar 3 na escola. O Arthur vai mais 2 amiguinhos lá pra casa. O Arthur tava Sabia nem que eu se per- adoro casa cheia? Eu amo. Ah, eu também. E aí, eu fico fazendo esses desafios com eles. Igual quando você vai a aniversário de criança, que Sim. tem O o recreador? recreador que faz caça ao tesouro. Muito legal. Eu faço demais caça ao tesouro com o Arthur de N coisas. Então, exatamente isso. Eu quero ver quem que me traz primeiro alguma coisa, um quadrado, algum objeto que começa Isso. com a letra A. Eu Olha que quero legal, ver- tirar todos os cadarços. Quem vai colocar primeiro? Quem amarra primeiro? Claro, você vai ter que ter ensinado, né? Sim, O se básico. tiver. Não coloca lá se- que as crianças vão ficar assim. Não, você tem que saber se você tá, né? Tá ali, né? Está nesse Se ponto. tá adequado. Mas aplica com ele, então. Eu brinco muito, assim, com essas coisas, porque eu vou vendo a percepção não só do Arthur, mas dos amiguinhos também, sabe? Eu gosto de fazer Sim. isso, porque aí eu consigo ter um parâmetro Ah, também. Muito Porque eu bom. só tenho ele. Eu não sou professora em sala de aula. E aí eu consigo fazer uma equivalência de como que ele tá perto Sim, dos pares ali. Perfeito. Então eu tô sempre. Ai, a menina fala, a gente quando vê, não consegue mais desver. Eu não consigo É. parar minha cabeça. Eu tô sempre É ali. sobre isso, né? mas é o seu filho, né? É meu Não filho, é adianta. Então, quando eu tava falando, quando eu citei a vocês, né, na verdade, eu tenho um pacientinho nosso, tenho acho que uns 4, mais ou menos, que ele, mais 2 deles eram mais latentes. Eles tinham aversão a papel. Gi, não pega de jeito nenhum, não tem como fazer nada. O atrito. O atrito. Então, pra gente, meu Deus, que frescura. Por Não, favor, não não é. usem essa Gente. fala.
porque é como se tivesse, né, uma nota musical, sabe assim, uma guitarra desafinada, que te Sim, rasgando tirou, teu ouvido. rasgando o ouvido, é uma coisa muito ruim, Sim. né? Então, existe essas giz em gel, É, eles, giz em gel, né? Tipo nossa, canetinha. tão Ai, é tão gostoso de bonito. utilizar. Eles são lindos, né? Eu trouxe um básico Você aqui é a que vocês louca da encontram. papelaria? Porque eu sou a louca da papelaria, gente. A minha casa, vocês não têm noção. Se eu te mostrar a O minha que você agenda, o que eu vou fazer pensar, amanhã. e eu nem professora sou, só que na minha casa, papel crepom, o que você pensar na minha casa tem. Porque eu adoro esses negócios. Nossa, Gente, e assim, né? A me gente fica perco. louca. Uhum. E um deles aceitou o papel com giz em gel, mas o outro era tão extremo. Olha como nós somos singulares, cada um é de uma maneira. Essa criança, um deles já fazia tratamento com a TO, que é sensorial, e veio para a gente fazer a avaliação, enfim, para começar a trabalhar habilidades preditoras ali da alfabetização. E a gente faz essa avaliação, né? A gente estava falando meio que em off, que a minha avaliação ela é muito completa, mas cada um vai cuidar da sua parte, né? E se eu tô ali na frente do caso, contando a lista do comportamento, enfim, vou acompanhar, obviamente, na íntegra, né? Para montar esse plano interventivo. E eu disse a ela assim, para essa minha colega, né? Mas ele tem a versão do papel, talvez ele não pegue, porque possa ser uma versão ao papel. Nossa, é verdade, né, Gi? Então, o que eu fiz na próxima sessão avaliativa? Material plastificado. Primeiro, eu tentei com o gel no papel. Zero chance. Depois, eu dei o material plastificado e no lúdico consegui com que ele passasse sem, assim, muito, né, com toda a didática. Aceitou e viu o primeiro rabisco. Gente, se vocês vissem a alegria da criança vendo o primeiro rabisco, depois virou um festival, né? Com Uhum. essa canetinha. Então, a gente descobriu. E a gente vai trabalhando o que é dessensibilização, Sim. orientei a escola, como a escola adaptou todo o material dele para o plastificado. A mãe comprou, com a mãe também, a nota milhão, né? Comprou esse monte de canetinha colorida para incentivar, porque ela ficou muito É feliz. O lógico. filho dela não acessava nada, Sim. né? Então, assim, ela conseguiu levar isso para a escola. E hoje o nosso pequeno leva tarefa para a gente ver, faz tarefa com a mãe em casa, faz tudo e é no papel. Não precisa mais desse processo. Em tão pouco tempo, porque fomos trabalhando esse processo de sensibilização e aos poucos introduzindo o papel para ele de novo de uma outra maneira, né? Uhum. E aí, fez isso aqui, e vão partir por o pressuposto de que a gente já ensinou os sons das letras, a gente já trabalhou consciência fonológica, dicas de como a gente pode trabalhar o jogo da memória das letras. Então, a gente pode pegar o A cursivo com o A bastão, pareia. Ah, achamos. Memória, sabe? O jogo da memória. Coloca lá as Sim. vogais e vamos parear. A gente pode estar trabalhando também o sensorial nas costas da criança. Ó, eu vou fazer uma letrinha nas suas costas. Passa o dedo na costa da criança, nas costas. Qual letra é essa? S, porque ele já vai saber ver, saber a letra, vai ter essa memória da letra, vai trazer ali dentro da caixinha de trabalho, né? Essa memória de trabalho. E vai trazer. Ou eu vou fazer um som. Ó, vou pegar uma letra nesse bingo aqui, eu pego a letra e vejo, ó, essa letra é a letra F. Letra F! Muito bem! O que a gente pode formar? E a gente tem muitas maneiras da gente poder estar Sim. introduzindo essa brincadeira Sim. e trazendo essa criança para a percepção do som, tá? Fizemos isso. Então, dito isso, ensinando ali a habilidade preditora de som, a literação, a gente começa o processo, que agora eu quero falar para vocês desse livro também, da Camila, gente. Livro de cabeceira. Camila Gomes é uma pesquisadora, ela é excelente, tá? Então, Camila Gomes e Analice Dutra, elas fizeram esse aqui. Esse livro também, tá? Então, lá o outro, Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo. E esse aqui também é Ensino de Habilidades de Leitura para Pessoas com Autismo, tá? A Camila, o que ela traz pra gente dentro da análise do comportamento aplicada, eu até, olha lá, meus livros e os meus grifes, meus grifadinhos, ela traz pra gente modelos de ensino, como por exemplo aqui. Eu tenho vogais, tá? Então, assim, atenção profissionais da área da educação, tenham em casa uma impressora e uma plastificadora.
dica para os profissionais, porque isso é muito bom. Então, a gente faz, né, ali a junção das... Primeiro, nós iniciamos pelas vogais, tá? Então, você já ensinou o som, agora a gente vai fazer um pareamento. Então, eu vou pegar esse documento aqui, Sim. que depois eu acho que o pessoal vai colocar em PDF, Quer que senão ele coloque tá ali? aqui. Coloca aí, Lari, Juninho, aquele arquivo em PDF que tinha colocado, que a gente mandou. Vocês vão visualizar esse documento. Tá ali, ó. Isso, então vamos lá. É baseado nesse livro, tá? Só que 4 livros. Gente, eu interrompi aqui a Gi fazendo um sinal não muito... Gente, tá quase acabando, mas eu vou acelerar, tá bom? Mas a gente não vai deixar passar. Vamos lá. Então, assim, ó, ensinamos as vogais, os sons, enfim, as letras, passamos por aquele, né, período ali da consciência fonológica e aí nós vamos para identificação e nomear as vogais. Aqui eu estou falando de indivíduos falantes, certo? Então, isso é um treino para indivíduos falantes, que tem uma diferença assim. Quando a criança fala, eu peço para identificar e ela nomear. Quando a criança não fala, eu já trabalhei as habilidades receptoras e as expressivas, no sentido de que ela pode fazer o quê? Eu vou pedir para que ela preste atenção, né, me ouça, né, receba esse comando e ela pode, então, mostrar ou me entregar, tá? Então, sim, é possível. Então, o procedimento ali, ó, obtenha atenção e identificação, diga o nome da letra e peça ao aprendiz para selecioná-lo, pegar ou apontar, tá? Entre outras letras, obviamente. Nas tentativas de nomeação, pode Esse falar. documento aí você pegou, é baseado Do livro. desse livro que você Do livro. apontou. Isso. No livro ele é pequenininho, então eu desenvolvi o meu, mas baseado no livro, tá? Tá. Pode ir falando e vai falando aqui pra câmera, que eu vou pegar Tá bom, vamos ali lá. pra mandar um recadinho aqui pro Juninho do celular. Pode ir falando com a Então vamos galera. lá. Enquanto Então, ó, mostra só a Gi. obtenha a identificação, né? Diga o nome da letra e peça ao aprendiz para selecionar, pegar ou apontar. Entre outras letras, certo? Nas tentativas de nomeação, que está ali identificado como, vocês vão ver lá que o I é de identificação e o N significa que é de nomeação, tá? Então, pergunte que letra é essa e ele precisa te falar. Letra A. Sempre que o aprendiz acertar, você deve elogiar, que é o famoso reforço social, tá? Claro, obviamente que tem crianças que muitas vezes não estão nem aí, né? Não gostam do reforço social, como bater palma, elogiar, mas eles têm, por exemplo, hiperfoco em bola, né? Então, o que você vai fazer? Você vai, se tiver inicialmente não conseguir ficar muito tempo, você já dá um pouquinho da bola, por pouco tempo, obviamente, porque a gente não pode deixar muito tempo, já retira e inicia novamente o treino, tá? Se o aprendiz não realizar a tentativa ou errar, você deve auxiliar para que ele acerte. Por que a Gi tá lendo? Eu tô lendo porque vocês estão acompanhando o documento, né? E a gente vai fazendo o quê? Aquilo que eu e a Mia a gente falou anteriormente, vai diminuindo a ajuda gradativamente, tá? Então, a gente inicia dessa forma. Nós, então, ensinamos o nome e o som das letras. Quando a gente foi iniciar o processo de alfabetização, segundo Camila Gomes, baseado em ciência, foi feito pesquisa, ela não tirou do nada, tá? E é algo que eu... Falou que tá dentro ali da ciência e é comprovado, eu vou lá e faço também. Sim. E eu vi que foi possível, certo? E foi ótimo. Por quê? Existe uma sequência dentro desse livro aqui, que a gente consegue, e ele ensina todos os passos, por isso que é bom. Às vezes tem algum terapeuta um pouco perdido que fez, né? Obviamente a gente precisa de uma supervisora para que isso aconteça, para supervisionar o caso, né? E no Brasil também existem algumas leis que a gente vê meio, né? Enfim, pulemos essa parte, né? Que todo mundo acho que me entendeu. Então ele fala para a gente ensinar, por exemplo, as vogais, na sequência, depois a gente randomiza. O que é randomizar? A gente mistura, né? Às vezes a pessoa que está aqui com a gente não sabe o que é randomizar. Eu acho importante, né? Então, de repente, a gente está com 4, né? Aqui eu estou apresentando as
Depois que o indivíduo, então, ele acertou 100% desse treino, naquele dia, no próximo a gente vai voltar nessa sequência, fazer aleatório, porque lembra do fotográfico? Às vezes Sim. ele gravou. A Ah, ordem. isso, a ordem. Você mistura, já embanana ali a Exato, compreensão. exato. Ó, gente, eu fiz a maior bagunça aqui no podcast. Não, tem dessa. É uma bagunça organizada, É isso. não é? Aham. É para ensinar. Então, vamos lá. Então, randomizar, eu não sei se o pessoal vai conseguir ver. Olha, aqui Tão na mesa não. pequenininho. Mas é misturar. Vai, Randomizar joga é ali misturar, muito pra bem. pensar, né? Meio Exato. que no meio de É que na vários análise do conseguir pensar. comportamento a gente tem uma sequência certa, né? Tem todo um detalhe de jogo de mãos ali também. Então, por exemplo, a gente tem uma listagem onde a gente faz os treinos e ele tem a sequência correta. Então, eu peço para pegar o eu. Pegou o eu, depois que ele te deu o eu, você randomiza e esse eu vai para outra posição, por exemplo, né? Que aí a gente já tá ali, porque na análise do comportamento é tudo gráfico, registro. tudo com registro, Sim. tudo bonitinho. Por que eu randomizo? Mais uma vez, ele pode ter decorado a sequência, Sim. né? E é muito fácil para os nossos pequenos autistas. Eles sabem a sequência do A, E, I, O, a sequência do alfabeto, né? E assim, é algo que eles aprendem muito fácil. Uhum. Mas e o som? Lembra mais uma vez, alfabetização e letramento. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos entender o código alfabético e também compreender. Acho que é isso. Aí depois daqui, ensinou a vogal, ensinou o encontro vocálico, aí a gente começa com uma outra sequência que a Camila fala também, que é, eu vou mostrar, tá, Mi? Sim. Eu deixei já tudo separadinho. Nós trabalhamos por blocos, ensino das sílabas, certo? Que nós vamos ensinar, então, o T. A gente inicia pelo T, o L e o M. Então, nós iniciamos pelas letras, pelos sons e letras. Depois a gente ensina as vogais. Depois a gente ensina os encontros vocálicos. Depois a gente faz a junção do som. Vira o microfone. Depois a gente faz a junção. Olha aí, gente, dando trabalho aqui. É a pessoa que trabalha com as mãos também, muito, né? A gente faz, então, a junção do som da sílaba, né? Com a vogal. Trabalhamos as sílabas, lembra da menor unidade sonora e vai aumentando. Depois com dissílabas, trissílabas e vamos evoluindo para frase, leitura de texto, compreensão. Assim, basicamente, é o processo de alfabetização. Por que basicamente? Cada indivíduo é único. Sim, sem dúvida, né? Assim, Sim. você deu uma pincelada ali, pegando Exato. maiorias e o grosso, coisas que funcionam, mas aí, para Exato. cada indivíduo, aquele terapeuta que estiver trabalhando vai ter que fazer um Sim. plano individualizado. Exatamente. Pelo fato de que essas dicas que eu dei são livros de cabeceira mesmo, que o terapeuta tem que ter esse manejo, porque cada um, né, é singular, enfim. Mas é uma sequência que dá certo porque tem base científica. Você tem comprovação científica que é efetivo, que a Exatamente. aprendizagem vem desta forma. Então, essa Exatamente. sistematização É isso, já sistematização, está a palavra é comprovado essa. que, seguindo este passo a passo, a aprendizagem vem. Exatamente. Então, assim, eu passei para vocês essa, mas tem dentro do livro os outros também documentos. Também, se a gente for passar, vai virar uma grande aula de Sim, pós-graduação. né? Não é esse o intuito, né? Mas que sirva para a gente acender aquela lanterninha de que, poxa vida, quanto, né? Muitas pessoas acreditavam que o processo de alfabetização era muito simples, né? Sim. Aquilo a gente iniciou o programa, você dizendo também, né, minha amiga? Eu acreditei que ia para a escola e era lá naquela fase mesmo. Com 6 anos, com 7. 6 anos e pronto. Não, a gente tem e devemos preparar os nossos pequenos desde muito cedo. Então, iniciem aí com 2 anos e meio, 3, né? E de uma maneira sistematizada e com base científica, porque não adianta você ensinar as letras se eles não souberem os sons, porque depois não vão decodificar. Então, ele precisa codificar, decodificar e externalizar, que é dando um resultado positivo. Quando Sim. você pede para fazer a leitura, ou quando você fala aonde está o ai, e a criança não verbal vai lá e te entrega o ai, ou aponta o ai, por exemplo. Sim, perfeito. Então é isso. Gi, muito obrigada por este bate-papo. Eu que né? agradeço.
pessoal, fiquem ligadinhos aí, participem, né, assim, encaminhem para o máximo de professores, pessoal da educação, mães, a gente precisa estar ali junto, né, para fazer acontecer, não é mágica, não vai chegar ali no primeiro ano e simplesmente a coisa vai acontecer. Não. Poderia ser assim, mas não é, né? Então, É. é isso, Gi, obrigado É. mais uma Eu vez. que agradeço, Mi, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, dessa missão de transformar. E eu gosto sempre de dizer essa minha frase que virou um bordão, que é de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. Então, que seja de forma positiva, seja sabendo que você transformou essa vida e que um dia você vai dar alta e vai estar na história dessa família. Sim, sim, isso né? aí não tem preço não. Não tem. Obrigada, Mi, Deus abençoe. Viu? Muito Obrigada. obrigada, conte comigo sempre. Pode deixar, amiga, tô sempre aqui, ó, te laçando o tempo inteiro. Pessoal, um beijo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, já deixa o seu like. Até a próxima, tchau, tchau.